Ora bem, hoje no meu podcast tenho dois convidados muito especiais, dois menos fantásticos do teatro. O Mário Moutinho, que é ator e que acabaste há pouco tempo, não é? Estiveste em palco com o À Espera de Beckett. Tu és ator, tu tu tens um currículo de teatro incrível, não é verdade? Eu já te vi em tanta coisa que nem sei como te apresente, mas do género, tu estás ligado aos Visões Úteis, tu já fizeste parte da direção de FITEI, tu estás ligado ao Teatro Marionetes de Porto, onde há teatro, o Mário está lá de certeza. E para além disso, és um ativista dos direitos e das causas, e por isso temos muito que conversar. O Rui é ator, encenador, dizer que está ali, enquanto tu és, digamos, geres a Associação Cultural Apuro, que tem iniciativas muito interessantes. Qual o Mário também faz parte. Pois é, olha, foi mais um. aliás, a primeira foi muito engraçada, aquela Atores na Tela, aquela rubrica que vocês têm da Apuro, muito interessante. Eu lembro-me que ele foi o convidado como ator e para quem não souber, é muito gira porque você vês como convida um artista plástico para enquanto o ator está a falar, está alguém a desenhar o ator. E eu fui a desenhar-te a ti, não é verdade? Foi a primeirinha da Atores na Tela, foi muito fixe, uma experiência muito engraçada. Por isso, são uns convidados fantásticos, vai dar uma conversa fecholas, pá, e podemos começar, olha. Falando disso, por exemplo, tiveste a peça que é baseada naquela À Espera de Godot, mas neste caso é À Espera de Beckett. Foi um desafio de um amigo e companheiro de muitas frentes, principalmente no teatro. Obviamente ele escreveu crítica teatral e é dramaturgo, também tem escrito diversas peças e desafiou-me para fazer integrar um elenco de uma peça que lhe tinha sido encomendada, digamos assim, para os 150 anos do Teatro Constantino. Teatro em Lisboa, do Teatro da Trindade. É uma produção aqui, sim, esteve aqui no Porto, foi no Porto, no Grande Porto, em Matosinhos, no Constantino Neri. Mas a estreia e o produtor principal foi o Teatro da Trindade em Lisboa. E portanto acontece que o Ribeirinho, que nós conhecemos todos das comédias, principalmente dos filmes, obviamente, não é? Foi também o homem que no teatro a primeira vez montou uma peça de Beckett em Portugal e precisamente o À Espera de Godot. Fez 3 montagens, uma em 59, outra em 1969 e outra em 73 que levou a Angola. E portanto o Jorge Horácio pega neste tema do Beckett, encenado por um homem que se conhece basicamente pela comédia da revista e do cinema, enfim, de comédia também, e constrói uma peça a partir dos ensaios de cada uma destas montagens do Ribeirinho. E havia há um ponto, na altura o teatro tinha o ponto, que era o que bufava os atores, o texto quando eles se esqueciam, ou sempre. E eu fui fazer o ponto que punha em causa muita coisa, porque entretanto tudo se modernizou e depois os atores já não precisam de ponto, o ponto acha que já não é preciso e está muito triste. A primeira vez reivindica, não aparece, em vez de estar à espera do Beckett ou do Godot, está à espera do ponto, e da segunda vez é o ponto que já põe tudo em causa, porque realmente os atores decoram o texto e já não é preciso o ponto. E da terceira é uma questão mais política, porque entretanto esta montagem é feita para ir para Angola, já havia questões muito importantes na luta anti-salazarista, nomeadamente o assalto ao Santa Maria, o desvio do avião e muitos outros casos, o célebre caso da sede de Lisboa. Portanto havia assim aquele ano horrível para o Salazar, pelas diversas frentes antifascistas que se estavam a aparecer, e no meio de tudo isto aparece uma nova montagem À Espera do Godot, e isto gera, obviamente, conflitos entre os próprios intervenientes face ao que está a acontecer na sociedade à sua volta. E, portanto, foi um desafio muito curioso, que eu gostei muito de fazer, difícil porque a peça foi construída, já tinha uma estrutura
muito pensada, e o primeiro ato já bastante escrito, mas depois tudo o resto foi sendo feito à medida que os atores trabalhavam os temas e os improvisos e debatiam a questão e as próprias propostas do dramaturgo, e portanto o texto só é fixado definitivamente já muito perto da estreia, o que cria sempre frição suplementar, mais um motivo de preocupação, porque, enfim, não houve tempo suficiente para ensaiar devidamente o texto e mecanizá-lo, mas foi um processo muito curioso e que eu gostei muito de fazer. Foi o meu último trabalho no teatro. Rui, tu acho que tens agora brevemente, já tiveste qualquer coisa, uma experiência engraçada que eu vi qualquer coisa e achei o Ecce Homo. O Ecce Homo. Sim, isto foi ontem. Pois é isso, eu sabia que aconteceu ontem. Não, foi... Tipo, há uma cena engraçada, nós estamos a gravar esta semana, foi há 2 dias, o dia do teatro, por isso tem todo sentido trazer aqui os menos do teatro. Então, se calhar foi por causa disso também foi essa... Não, por acaso não, foi uma maneira de festejar o teatro, porque tive ensaio geral, não é? Claro, o ensaio geral. Já que os teatros estavam todos fechados no Porto, basicamente. Por acaso, não havia espetáculos. Não havia teatro e não havia nada. Havia umas visitas aos teatros e tal. Sim, mas eu achei engraçado que era no Largo São Domingos, não é? Vocês fizeram... Sim, esteve ligado às celebrações da Páscoa, portanto era o... Pois, porque começava no Largo de São Domingos, acabava na Sé. Foi um espetáculo giro, não tive pena de não o ver, porque eu fazia uma cena no Largo de São Domingos e depois tinha que ir para a Sé e a coisa acontecia, ainda basicamente ouvi, porque tinha um trio de metais, tinha a harpa, tinha o coro órgão, maravilhosas elas. Pronto, foi mais uma experiência dirigida pelo Castro Guedes. Pronto, mas tem sido o mês de março, tem sido mesmo muito ativo. Tem o Dia Mundial da Poesia também, dia 21. Pois, falando de poesia, tu és grande dizer, não é verdade? Aliás, é uma cena muito engraçada, porque neste momento posso dizer que isto demorou a afirmação disso, mas tu neste momento, Isaac Ferreira e o nosso camarada vileiro João Rios, vocês têm os 3 fazem um coletivo de dizeres, digamos, que todas as correntes, vocês já são sagradinhos, estão sempre lá, não é? Já são, digamos, prata da casa. E sempre que vocês têm uma boa relação os 3, não é? Sabem muito bem já a gestão de tudo, já têm boa sinergia, digamos. E por exemplo, esta realmente que até estivemos a falar há bocado, que foi na Lelo, não é? Neste mês de março, que foi o mês do Walter Gourmet, e vocês fizeram lá uma sessão poética, mas por causa do Dia da Poesia, quer dizer, além de estar lá a decorrer essa parte, e penso que foi muito fixe, porque vocês como têm essa vontade, não é? Dizem em qualquer sítio, em qualquer momento, em qualquer lugar, e tiveram lá umas performances muito fixe. Somos uma espécie de guerrilha armada. Exatamente, vocês fazemos uma guerrilha armada. Mário, por acaso eu tenho muitas coisas para te perguntar, e uma delas, estava a ver, não me consigo lembrar, o meu problema é que a memória, nós a partir de uma certa idade a memória começa a fraquejar, e eu queria-me tanto lembrar, porque eu até disse ao meu filho, não é, que é o editor disto, e tentei lembrar-me e não consegui, porque ele via quando era pequeno. Aquela cena muito engraçada dos bonecos, como é que se chamava, que tu fizeste parte, há muitos anos, em inícios de 80. Na televisão ou na Sim, na televisão. Eu fiz diversas séries de bonecos com mas havia uma muito fixe que a gente... Eu julgo que talvez a mais popular de todas tenha sido Os Amigos do Gaspar. Os Amigos do Gaspar, exatamente. Tenha sido a mais popular. A primeira... Bem, houve umas primeiras experiências que não eram séries propriamente ditas, mas a primeira foi a Árvore dos Patafúrdios. Era isso também, eu achava tanta piada. A Árvore dos Patafúrdios com texto do Sérgio Godinho, texto e letra das músicas. As músicas não eram do Sérgio, eram do Jorge Constante Pereira. Eu gostava de falar disso porque isto no fundo também são memórias que têm que ficar para sempre registadas para o futuro, para as pessoas que nunca viram um dia podem
apanhar este podcast, não é? Ficarem a saber, ei, pois é, olha, fez-se isto, fez-se aquilo outro. Por isso é que eu queria que falasses disso, que era... Não, esse projeto foi um projeto muito curioso. Depois fizemos mais, fizemos Árvores dos Patafúrdios, depois fizemos 3 séries dos Amigos de Gaspar e uma que também foi gira, mas não teve tanto sucesso, que se chamava No Tempo dos Afonsinhos. Exatamente, também. Mas essas séries nasceram de uma vontade do João Paulo fazer trabalhos em televisão. O João Paulo tinha feito, João Paulo Serra Cardoso, fundador do Teatro Marionetas do Porto. Que é o grande. E ele tinha feito um curso de manipulação e de construção de bonecos para televisão, para cinema, com o Jim Henson, que é o criador dos Marretas e do Ave de Sésamo e por aí fora. E portanto, ele quando veio desse curso vinha interessado. Na altura, nós tínhamos algumas ligações com a RTP Porto e o Elísio de Oliveira, que era na altura o diretor do canal aqui no Porto, mostrou-se muito interessado no nosso projeto. O nosso projeto, o primeiro, foi a Árvore dos Patafúrdios. Foi um projeto, enfim, estávamos todos a aprender, mas foi divertido tão engraçados e as vozes, era muito divertido. E eu fui convidado a entrar no elenco assim, já mais ou menos na parte final, porque eu e o João Paulo fazíamos parte de grupos diferentes e depois juntámos os trapinhos e fizemos juntámos tudo no TAI. O João Paulo vinha do Teatro Universitário e depois esteve no TEG, Teatro Ensaio de Gaia, e depois veio para o TAI. E é no TAI que ele desenvolve, digamos, os grandes trabalhos de marionetas que iriam depois enfim, fazer carreira ele ia fazer carreira com elas durante a vida toda e principalmente nas marionetas do Porto, que é a sequência do TAI. Mas na altura estava a fazer outras coisas, éramos 2 animadores culturais no FAOS, no antigo FAOS. E ele, já na parte final, quando eu estava muito interessado nas coisas que estavam a acontecer, ele disse, a equipa é pequena, precisamos de mais atores e tal, tu é que podias, vê lá se consegues. E eu tinha outras, já não me lembro exatamente o quê, sei que estava com outras coisas, mas lá conciliei e fui fazer o 24. O 24 era um passaroco, todos eram passarocos, não é? Havia todos tinham a sua especialidade, e era o 24... tinha um nome matemático, mas era o poeta. Portanto, o 24 só falava em verso. Dizia, então Salomé deixou a morrer, o que é? E falava muito pomposamente, com os R's, todos muito bem pronunciados. E eu cheguei lá, enfim, em pouco tempo surgiu o boneco, digamos assim, o boneco já estava feito pelo nosso amigo Alberto Péssimo. E pronto, eu gostei imenso do boneco. O João Paulo dizia, falem com o boneco. E nós começámos a falar com o boneco e realmente era um personagem engraçado e eu gostei imenso de fazer aquilo. Depois na série seguinte, depois acabei por fazer mais personagens, o Bicho da Fruta e mais outros. O Bicho da Fruta, não me lembro. E depois na série seguinte fiz nos Amigos de Gaspar fiz o guarda do parque, que é o guarda-ceroso. O João Paulo pediu, olha, é assim uma autoridade bacoca, assim parola, que vem de lá de cima de qualquer sítio e quer mandar os miúdos, mas não sabe como, mas é uma autoridade baroca. Depois lembrei-me dos Rebuchados da Régua e comecei a falar assim, e pronto, pois é, isto aqui não pode haver barulhos inopinados, aquilo foi na altura no estúdio, cheio dos técnicos, aqui toda a gente a rir, pronto, isto parece que funciona. E funcionou, porque foi, também Portugal tinha pouca cena, não é? E aquilo foi explosivo, eu lembro, olha, eu via com o meu filho, era mais pequenito, essas coisas achavam muita piada. E que achas agora, em relação a isso, quer dizer, as produções, bem, agora também há muita cena, não é? Há muita coisa, há muita oferta, não é? Mais complicado, não é? Mas por acaso uma coisa que eu às vezes reparo é que, por exemplo, a 2 até tem uma programação, só que agora é tudo importado. Não sei se vocês já viram o que é produção infantil. Eu às vezes o meu filho pomos a ver assim, tipo, hora de jantar, vamos na 2 e apanhamos aquelas cenas para as crianças, que é tudo importado, não é? Por um lado tem alta qualidade estética e é tudo dobrado, ok, portanto aí entra a malta, não é? Que arranja emprego nas dobragens. E há coisas brutais, tipo as japonesas nisso são maravilhosas, quer dizer, as crianças, eu por acaso não estava a questionar com o meu filho, a malta antigamente vê estas cenas, não é? Agora a canalha pequena vê coisas assim, pá, que
que os vão fazer despertar aqueles cérebros, vão pô-los muito mais para a frente do que a malta era. Porque aquilo é complexo, não sei se já uma vez visto, vocês vão ver. Se nós ficamos assim, caramba, se nós ficamos a criança que está na idade de beber, não é? De sugar tudo, aquilo vai fazer umas mentes interessantes se virem aqueles programas assim direcionados para a canalha. Tem piada. São cenas diferentes, mas a programação nesses tempos lembro que era muito engraçada com esses. Eu acho que nós éramos capazes de fazer uma boa produção também, era preciso ter algumas condições para o fazer. Sim, o que eu quero dizer é que se calhar não dão mesmo essas séries marcaram de certo modo a ficção para crianças ou para público juvenil em Portugal de marionetas e de formas animadas. E a gênese é feita por tudo, na altura, e todos os elementos do Porto, e mesmo o Sérgio Coutinho, autor das músicas, autor das letras das músicas, também é do Porto. E depois eu fiz uma série para adultos, na sequência do êxito dos Amigos de Gaspar. E, entretanto, tinha feito também os Afonsinhos, também tinha feito um personagem que também era giro, que era engraçado, que era o chefe da aldeia e tal. Chefe. E depois fui convidado a integrar a primeira produção no Porto de ficção. Fizemos uma coisa com um diretor de atores que veio do Brasil, da TV Globo, o Paulo Grisoli. Foi uma série que não teve grande êxito, um universo muito masculino, que era um health club, e portanto não funcionou muito bem, mas serviu de escola àqueles atores do Porto que estavam muito habituados a trabalhar no teatro e com menos relação com a linguagem cinematográfica e televisiva e a emergência da televisão, o funcionar com 3 câmaras em simultâneo. Não houve necessidade de uma aprendizagem na altura. Agora não, os novos atores têm essa formação desde a escola e portanto é muito mais fácil. De qualquer maneira nós na altura não. E logo a seguir a essa série fizemos Os Andrades, que foi talvez aquilo que mais êxito me deu e mais popularidade me deu. Ainda hoje falam dessa história comigo. E tu repara, Os Andrades é escrito por dois grandes autores do Porto, o Manuel António Pina e o Álvaro Magalhães, os grandes autores. Exatamente. É musicado pelo Jorge Constante Pereira, um homem do Porto. As letras das músicas são do Sérgio Godinho, que também, enfim, vivendo em Lisboa, é um homem do Porto. Dirigido pelo João Paulo Serra Cardoso, um homem do Porto. E dirigido o João Paulo Serra Cardoso dirigiu As Marionetas. Os Andrades foi dirigido pelos realizadores brasileiros. Mas, portanto, foi aqui um conjunto digamos, capacidades artísticas de diversos autores do Porto que se juntaram para fazer um produto que, afinal, até resultou. Outros não. Eu ainda agora falei de um que não resultou. Já não pegam outra vez. O problema é este, é que agora é tudo... Aquilo até bateu, foi fixe. Porquê é que não tornam a pedir estes manos que até fizeram cenas, né? Quer dizer, tirando o caso do João Paulo Serra Cardoso, já não está connosco. Mas todos os outros estão, porque é que não nos pedem direção? Olha, fazer uma nova... Mas lá está, importam, era isso que eu queria dizer, vão buscar as cenas estrangeiras, para canal. A questão da animação também. Sim, a animação é muito cara, não é? Muito cara. A questão é ver o circuito de internacionalização, às vezes. Mas tu vês mesmo que a ficção que se faz, muita da ficção que se faz cá, mesmo séries que se fazem cá, e que se fazem até cá, são muitas vezes formatos importados. Não são formatos chegados. Eu julgo que houve um êxito, não tenho a certeza disto, mas tenho a sensação que algum dos êxitos destas séries, nomeadamente os Andrades, é porque as pessoas se reconheciam naquelas personagens, naquelas vivências, naquela família, naqueles conflitos, portanto é muito mais fácil as pessoas identificarem-se com uma coisa criada de raiz por gente daqui, que nos conhece, do que propriamente um formato importado. Ainda que sejam bem feitos, e até há coisas bem feitas. Estou-me a relembrar de uma série extremamente bem adaptada para a realidade portuguesa, que foi o Conta-me Como Foi. Acho extremamente bem adaptada à realidade portuguesa, à questão social, à política, aos costumes, e isso está muito bem adaptado. Mas outras nem porque nós temos gente, o que eu quero dizer é que nós temos gente. Por exemplo, eu estava-me agora a lembrar, tu estás agora neste momento a participar nas filmagens da Jaula, que é do Rodrigo Areias, que tem textos de Walter Ugumem, da produção do Banda à Parte, ok?
Está a Adelaide Teixeira também, está um naipe de atores fantásticos e tal. Ok, porquê é que não pegam nesta malta, não é verdade? Olha, Walter bem, que os livros dele até têm uma produção que daria perfeitamente assim, por exemplo, a fazer aquelas novelas e aquelas tranquilas que a gente vê que enfim, no comments. Porquê é que não pegam assim autores e não fazem assim uma cena, não é? Eu estou a dizer que a gente aproveita aqui o podcast para mandar as nossas críticas e as nossas sobre o que é que se está a passar, porque eu por acaso digo isto porque sei que realmente o Marco fizeste muitas coisas em televisão, não é? E a nossa televisão, a televisão portuguesa, é sempre a mesma cena, meu. E até parece que não tem ninguém, e depois quando vamos cá são sempre os mesmos. Quando tem tanta gente que podia, não é? Enfim, olha. Quer dizer, tem algumas coisas boas, sei lá, literatura, Lamage, enfim. Não há programas bons. E a 2 tem boa programação. A 2 é a única coisa. Agora o resto é mesmo para mais. Não, eu agora também recentemente aquela série que era engraçada, da 2, que nós também entraste, o For Play. For Play. Sim, lá está, isso reforça o que a Isabel está a dizer. Pronto, ali no filme que estou a fazer, na Jaula, há um conjunto de atores, alguns deles já são dinossauros e tal, mas é tudo gente daqui, do Norte. E gente do Norte, era e este que o Rui Spranger está a lembrar é um For Play, é uma série também filmada aqui no Porto, tinha alguns atores que eram de Lisboa ou vinham do Sul, mas a grande maioria era aqui do Porto, e era uma malta muito nova, muito jovem, e faz uma série a rasgar e não sei o quê, e até... Mas está a decorrer, para acaso não, ela já acabou, fizeram uma série, ela funcionou, fizeram 3 episódios, com um orçamento reduzidíssimo, mas fizeram com um esforço e uma garra, principalmente uma garra, e uma energia, uma alegria com que eles fizeram aquilo, que eu só participei num episódio, não sei se fizeste mais algum. Não, eu só fiz um também. Eu também fiz um episódio e vi aquela equipa, a energia daquela equipa que passava para nós, dava vontade de trabalhar com eles e se for preciso fazer mais, não sei quantas sessões a gente faz, porque não há caixa para mais, mas a gente faz, porque realmente havia ali uma vontade de fazer coisas que acho fantástica. Portanto, isso que tu dizes não é só da malta da minha idade, ou da dele, ou assim, é... Claro, e todas as eu tinha 26 anos, tenho 26 anos. Tem 26 anos, Não, o que eu queria dizer com isto também é que estas cenas estão sempre sediadas em Lisboa e é sempre a mesma malta de Lisboa a fazer tudo e a ter as possibilidades todas, e realmente o Norte tem gente poderosa e boa e com muito valor e são sempre um bocadinho esquecidos, é isso que me irrita. E hoje não faz sentido acontecer coisas que eu vou contar uma história, não vou dizer. Posso contar uma história? Tudo o que tu quiseres. Se eu não contasse uma história, não sei qualquer. É claro, não era o Mário. Não, a história é um facto que aconteceu. Eu fiz alguns castings aqui há uns anos para alguns filmes portugueses, do Manuel Oliveira, diversos. E num deles, vem os produtores eram de Lisboa, evidente, o filme estava a ser realizado, parte dele aqui na Zona Norte, né? Minho e Douro, por aí fora, e numa determinada altura vem de Lisboa uma senhora do guarda-roupa, porque era preciso complementar mais coisas, e fatos da época e mais coisas, e vem. E eu estava no carro que nos levou do Porto. A senhora veio de Lisboa, foi apanhada numa estação de Campanhã ou coisa do género, e fui no mesmo carro que a senhora até às filmagens. E fomos falando, eu não a conhecia, e a senhora dizia assim: é muito engraçado, o Porto tem atores. E então aquilo foi assim uma coisa que eu fiquei, disse, tem, não sei o quê. E pronto, esta é a primeira parte da história, que aliás são duas histórias que se ligam. E outra coisa que tem a ver com isto, com o facto de ver havia este desconhecimento em relação a atores do Porto, e já havia escolas na altura, é preciso lembrar, já havia a Dalila Carmo, que já estava a fazer carreira em Lisboa, e outras atrizes novas e atores novos a fazer carreira em Lisboa, saídos das escolas do Porto. Pois. E foi uma vez eu estava a fazer no Teatro de Campo Alegre um espetáculo de café-teatro, penso eu, com o meu querido amigo Alexandre Falcão, tem a minha idade, e telefonou-me uma produtora de Lisboa a pedir para fazermos uma cena de uma novela, uma coisa do género, ou uma série, agora não me lembro,
no dia tantos e tal, não sei o quê. Não podemos, eu não posso porque estou no teatro e não sei o quê. Então está no teatro, estou no teatro, vou fazer esta peça, não sei onde e tal. Portanto, entro aqui no teatro às 8, saio à meia-noite, não posso estar em Lisboa ou num outro sítio qualquer a essa hora. Mas muito obrigado para ver. E pousei o meu telefone e toco ao telefone no camarim ao lado onde estava o Alexandre Salcão. Tenho a mesma idade que eu, portanto que eu não podia telefonar a ele. E o Alexandre Salcão disse: não, menina, eu estou aqui no teatro. Mas vocês fazem teatro? Perguntou a menina. Ai, my God. Então acho que é assim, havia assim uma Olha, coisa, um desconhecimento. pior do que essa história, contou-me o Valder uma vez, eu acho que eu já lhe pedi para comentar até em vários sítios, que ele mandou-me a mim, que uma falando também de uma revista daquelas Jet Set de Lisboa, assim, que falaram que queria fazer uma entrevista e claro, querem ser a malta, quer dizer, eles cá nunca vêm, a gente tem sempre que ir a Lisboa dar as entrevistas. Houve uma altura que o Valder começou a dizer assim: não, desculpa, olha, venha cá, eu não posso ir a Lisboa, perco um dia e tenho, pronto. E a fulana disse-lhe: ai, mas há comboios para o Porto? Estás a ver? Eles pensam que isto aqui, o Norte, que é assim uma aldeiazinha no meio dos montes. Quer dizer, a ignorância chega a este ponto, estás a ver? Isso eu acho que é mesmo a ignorância. Ignorância total, é ridículo, há comboios para aí, quer dizer, Isso é, uma menina se calhar estava a receber. sim, era uma gaja de uma daquelas revistas, enfim, tipo não sei, Vogues e essas cenas, ou dessa onda, Pá, por isso estás a ver, nada me admira, tens essas realidades aí, pelo menos na Malta do Sul, que o Norte, para Lisboa, o resto é paisagem, é aquela velha frase. Verdade que Lisboa é a capital e a maioria das coisas acontecem lá, e é normal que assim seja. Exatamente. Aliás, há muitos atores que são daqui, Mas já foram alguns e que vão para lá, não é? O ficar aqui é uma espécie de ato de resistência. De resistência. Mas a malta também tem, assim, continua a haver coisas, não há com a mesma dimensão. Eu acho às vezes aquilo que me aborrece mais é uma certa mentalidade. Eu acho que aqui há várias coisas que ainda não mudaram. Por exemplo, a questão da pronúncia. Normalmente, aliás, já começo a não querer ir lá fazer algumas coisas porque quando me chamam já é porque eu sou de Porto, portanto é para ir fazer a pronúncia do Porto, que é uma coisa horrível. É horrível, como se a dimensão de uma cidade Lisboa tem uma pronúncia horrível, então em termos de dicção é das piores. É das piores. Depois acham que a cidade só tem Lisboetas, quer dizer, então como uma capital pretende ser uma aldeia onde só tem os seus moradores e os seus habitantes e portanto não uma capital, ou deve ser multirrássica, com gente que vem de todo o lado, do Algarve, de Trás-os-Montes, está lá tudo, e isto é verdade, isto é que é a realidade de Lisboa. Exatamente. E de repente, eu sei, uma vez fiz um casting para uma série, não vou dizer qual, só estavam atores profissionais, e acho que deve ter sido um dos melhores castings que fiz em toda a minha vida. E os atores disseram todos: ficaste. Depois não fiquei porque tinha pronúncia do Porto. O que é uma coisa extraordinária. É possível que me tenha, no meio da improvisação, que me tenha sido uma palavra ou outra. Por acaso até nem acho. Mas por acaso eu soube que isto tinha acontecido porque conheci um dos realizadores dessa série que me disse: pá, uma estúpida qualquer. Tu até dizes, pá, que os lisboetas dizem muito, pá, isto, pá, aquilo, e tu até dizes, portanto, é que é mais lisboeta do que o malta do... Mas pronto, mas este género de... Ou como há questões disso, por exemplo, quando eu ensino tenho preocupação sempre que isso é possível, ou seja, há muitas encenações que eu faço que não tenho propriamente dinheiro para pagar condignamente às pessoas, ou porque são produções amadoras, com grupos amadores, ou algumas coisas são produções de apuro, em que nós funcionamos na base da bilheteira. Isso tem que ter tem que ser gente com quem se tem complicidades, não se contratam pessoas. Trabalha-se com gente com as quais se tem complicidades, e há várias pessoas no Porto com as quais eu tenho complicidades, a Regina Guimarães, o Sagnel, há uma série de gente que
com quem se trabalha. E depois vários colegas atores com quem se vai trabalhando no viriato. O Mário, temos cumplicidade há muitos anos. Não sei, portanto, há questões. Mas, por exemplo, tenho sempre uma preocupação de ter africanos a trabalhar. Se tenho as peças que eu dirijo no Pé de Vento, foi sempre uma... Porque quando nós chegamos em Lisboa, estamos num país em que em Lisboa é preciso os atores africanos todos juntarem-se para criar uma companhia para terem trabalho. Isto é assustador. É assustador a todos os níveis. A todos os níveis. Sim, e estamos a falar de teatro. Teatro, não há nenhuma necessidade de realismo. Não há nenhuma necessidade de realismo. Portanto, e a cidade, e se nós quisermos até ser realistas, as cidades refletem isso mesmo. Quer dizer, não é gente de todo mundo. Até a Madonna vive em Lisboa. Mas olha, pior do que isso é às vezes novelas portuguesas, sabe-me agora lembrar de uma que isso é que me irrita, é porém lisboetas a imitar a gente do Porto. Isso é que é a bofetada. Isso também, e depois isso também é outro disparado, porque aqui também no Porto também vive gente de todo lado. Exatamente. Eu conheço vários lisboetas que vivem cá. Exatamente. Portanto, quer dizer... E às vezes carrega-se de tal maneira naquilo que fica completamente ridículo. É completamente ridículo. E depois... Mas as coisas estão melhores, porque aqui há uns anos atrás, a coisa era terrível, porque era mesmo quando havia comentadores, quando se escolhiam pessoas para ir para estar em Lisboa, às vezes em programas até desportivos, ou não, mas não só desportivos, havia uma preocupação de se tentar sempre encontrar alguém com pronúncia. Parecia que era de propósito. E havia muito essa... Mas nos programas desportivos então a coisa era... Sim, nos programas desportivos, sim. Era... Penso que sim. Mas isso agora realmente está atenuado isso. Mas havia... Acho que as mentalidades, nós também, Portugal também deu um salto enorme. Sim, isto é diferente. Ainda falta muita coisa. Claro, mas Portugal, é verdade. Portugal recomenda-se a vários níveis, não é? Eu estou sempre a falar nisso. Somos o terceiro país onde existe maior liberdade moral, o que num país católico é extraordinário. Sim, tens toda a razão. Estamos aí a ver seguir à Holanda e ao Uruguai. Estamos a ver um crescendo de moralismos. Mas está a crescer o moralismo. Sim, mas as leis ainda são... As leis têm respeito pela diferença, isso é importante. Sim. Isso é muito importante. Temos leis que garantam liberdade. Temos leis que garantem. Agora, não quer dizer que as mentes de algumas pessoas ainda estão... Sim, tudo bem, mas tivemos aquela história o ano passado, há 2 anos, já não me lembro, daquele padre que expulsou o jovem do coro por ser homossexual e depois a população expulsou o padre. Quer dizer, isto foi numa aldeia, quer dizer, não... Pois é isso. Quer dizer, se não foi numa aldeia, foi numa vila, quer dizer, isto não deixam de ser fenómenos interessantes. Interessantes, podes crer. Eu lembro de ouvir uma senhora com alguma idade a falar na televisão e dizer assim, não, mas é bom rapaz e isso é uma coisa dele, qual é o problema? Ninguém tem nada a ver com isso. Espero que não haja retrocessos, que às vezes há assim umas coisas. Sim, e estamos assim a viver tempos em que há assim umas tentativas de voltar atrás. Há umas tentativas, mas realmente... E li uma notícia assim, um bocado assustadora sobre isso. Mas enfim, está bom, pá. Olha, mas tu tens mais uma cena aí na Berlinda, aquela cena do Camilo. O Camilo já fiz também. Já fiz, vou fazer. Aliás, ele é sempre, ele é um Camilo, depois um bocadinho camiliano. Pois, eu já fiz, e este foi a 8ª vez que eu fiz de Camilo, não foi todas em teatro, mas já foi o 8º, já fiz muitas cabeças de Camilo em ações pontuais, ou dizer um poema, ou aparecer a fazer não sei o quê, ou fazer às vezes pequenas Por acaso eu também já fiz uma vez de Camilo. Fizeste? A sério, E eu fiz de Camilo, a primeira vez que fiz de Camilo, a das primeiras vezes que fiz de Camilo já foi mesmo há muito tempo. Agora estou mais gordinho e tal, e é uma barriguinha, mas eu era mesmo muito magrinho. Tu não conheceste Magrito, acho que eu não tenho certeza. Sim. Era muito magrinho, e assim um cabelo grande, e a bigodaça, parecia que tinha assim algo. Mas em volta e meia encontravam-me
fazia-me Camilo. A penúltima vez que eu fiz de Camilo foi uma coisa muito curiosa e gostei imenso de fazer, que foi na abertura da exposição de algum material do Camilo Castelo Branco que estava na posse da família do Freitas Fortuna, que era o jazigo, o dono do jazigo onde ele está enterrado. Enterrado não, está no jazigo. E a família guardou esse material gerações atrás de gerações e nos últimos tempos, ou mais recentemente, ofereceram todo aquele material à Irmandade da Lapa, que é enfim, a dona do cemitério da Lapa, onde ele está. E, portanto, tem material, tinha os últimos poemas dele, algumas cartas, os óculos, a pistola com que ele se matou, um revólver, aliás, com que ele se matou, tudo isso. E havia um núcleo museológico em construção na Irmandade da Lapa, numa das zonas, num dos edifícios da Irmandade, junto à igreja, e outro polo da exposição na cadeia onde ele esteve preso, na cadeia da Relação, agora Centro Português de Fotografia. E eu fui convidado a dizer a carta que ele escreveu ao amigo Freitas Fortuna, a pedir para se ficar no jazigo dele, e os últimos poemas, dizendo que tinha muitos amigos, mas a partir de determinada altura todos desapareceram, que é um soneto muito bonito. E outros textos que agora já não lembro quais eram. E é muito curioso que eu falei com as duas estagiárias que estavam lá a trabalhar neste setor, portanto, com formação não artística, uma formação académica relacionada com museus, com conservação de coisas, etc. E elas viam-me passar ali todos os dias ali na Lapa. E quando tiveram a ideia, aquele fulano que está ali, aquele era capaz é mesmo parecido com o Camilo e não sei o quê. E alguém lá no café da zona dizia, aquele é o ator, o Mário Moutinho, ele é ator. E ainda vem ter comigo sem saber. E isto é muito engraçado, realmente. Pronto. Mas fiz muitos Camilos ao longo da vida. E este foi mais difícil, mais sério, digamos assim. Um desafio polémico até, pela forma como o tema é abordado pelo encenador e pelo autor, e porque o encenador é o dramaturgo também, e portanto nós sabíamos que estávamos a trabalhar numa peça que teria pessoas a gostar e pessoas a detestar, e achavam que não havia direito de tratar os últimos dias de Camilo daquela forma, e isso aconteceu como estava previsto. Foi um desafio difícil porque exigiu de mim um trabalho de ator que rigoroso e acho que já não fazia uma estreia tão tenso como esta última há muito tempo. Apesar de tudo, mesmo os outros, há bocado falei do outro espetáculo, do Beckett, que era mais, que criou-me uma tensão pelo facto do texto ser definido só muito perto da estreia, finalmente, muito perto da estreia. E este não, tínhamos o texto, 2 ou 3 modificações em relação ao texto, coisas muito curtas, muito pequenas, mas exigia uma concentração especial e sentido muito tenso para fazer aquilo, que é o que eu já não me lembrava disso acontecer, tirando do facto de em tempos ter feito assim os primeiros dramáticos, porque eu durante o meu início de carreira fiz muita comédia. Fiz muito teatro para a infância, muitas marionetas, e depois contava umas histórias, tinha muita graça, e portanto fiz comédias que nunca mais acaba, café-teatro fiz que nunca mais acaba, fiz anos de cena de café-teatro, e portanto a primeira vez que eu fiz um papel mais dramático foi com o João Paulo Serra Cardoso, e eu achei que aquilo não tinha corrido bem. E o João disse que era uma questão mais técnica, ele pediu para eu colocar a voz no peito, e eu coloco muito bem a voz no peito, mas tenho mais dificuldade em projetá-la como voz de cabeça ou outras, e pronto, mas aquilo não correu muito bem. E depois vou fazer um dia, depois de ter feito uma comédia divertidíssima, uma comédia dramática, mas apesar de tudo um papel engraçado, na minha estreia na Ceiba Trupe,
a seguir eu sou convidado para fazer um papel com uma densidade dramática fortíssima, e eu aí acho que fui muito nojo. Acho que não funcionou muito bem. Bom, é evidente que depois tive um tempo sem fazer dramático. Não sou um ator dramático, não faço dramático. E um dia o João Loio, nosso querido amigo João Loio, foi convidado para fazer a música de uma peça do Brecht, que é Os Tambores da Noite. E ele disse, aqui era giro, era ser uma percussão e tal, o tasqueiro revolucionário podia batia aqui com os copos e o bombo e enragava, tinha uma coisa assim heroica, mobilizadora para os revolucionários se juntarem todos na tasca e avançarem, não sei o quê. E quem podia fazer isso era o Mário Moutinho, porque vocês têm trabalhado com ele foi baterista quando era novo. Não sabia desse pormenor. Olha, já tens mais um segredo. Que eu não sabia, tu. E então, lá o Júlio Cardoso telefonou, a dizer para eu ver sobre o papel, e eu disse, Júlio, desculpa-me lá, mas eu não sou um ator dramático, E o Júlio, por acaso, teve um gesto que jamais me esquecerei. Sendo 2 cachaços, como se fosse meu pai. Tu és aquilo que eu disser que tu és. E a verdade é que eu gostei de fazer aquilo e pronto, e passou-me o trauma de não saber fazer dramático. Porque às vezes é trauma também, acho. Porque um ator consegue fazer tudo. Não é uma questão olha, é uma questão de ser bem orientado. Também é importante, não é? O encenador acho que é muito importante na direção de atores. Aliás, há cenas que falham porque a direção de atores é má. Na minha opinião, já vi coisas fantásticas estou a falar até de televisão, que vê-se que algumas capaz de não ser a melhor. A televisão é sempre difícil falar, eu tenho um enorme respeito pelos colegas que fazem televisão, sobretudo quem faz telenovela, que aquilo é um ritmo de trabalho, não há tempo para nada. Sim, também é complicado, a gente pensa que é fácil. Não, é muito difícil do ponto de vista psicológico, muito difícil do ponto de vista de intensidade de trabalho, são muitas horas, e depois quantidade, e aquilo é muito desgastante e provoca também muita angústia a quem faz, porque por acaso o Pedro Lamarge já falou nisso, porque a esse lado aquilo é tão rápido, em que não há espaço de experimentação, não há espaço de estar gravado, ficou, e portanto as pessoas, pronto, deve ser muito semelhante ao cinema. Não, é muito diferente. A grande diferença é que no cinema no cinema normalmente filma-se um dia de trabalho, aproveita-se de 1 a 3 minutos. E na telenovela, num dia de trabalho, aproveita-se 40 minutos. Pois, já estou a topar. Portanto, não dá tempo para estar a procurar. É uma boa imagem, que dá isso. Mas o cinema tem, apesar de tudo. O que eu queria dizer com isso é que há muitos atores de cinema que preferem fazer teatro, porque no teatro eles têm aquela liberdade de apurar o personagem e trabalhá-lo. Realmente deve ser por causa desse ritmo, não sei. É diferente, há coisas que são. É diferente. Por um lado, há um trabalho, há muito mais tempo de pesquisa e trabalham-se as cenas todas, e aquilo vai do início ao fim. O personagem vai fazendo o seu percurso. Depois é mais caloroso, não é? Depois há público, exatamente. Ali. Feedback ali. O cinema há mais tempo de preparação, mas é tudo muito fragmentado. É muito fragmentado. E, por exemplo, mesmo até do ponto de vista de contracena, nós muitas vezes chegamos e vamos trabalhar imediatamente com alguém que não conhecemos, não é? Ou com ninguém. Ou com ninguém, sim, exatamente. Ou com ninguém. Às vezes há de contracenar com a câmara. Exatamente. E a deixa com quem estás a contracenar é-te dita por um dos assistentes. Mas às vezes isso acontece. Agora, mas de qualquer maneira, há muita diferença muito grande entre a televisão e o cinema. E eu noto essa diferença. Enfim, na minha experiência, também depende muito dos critérios dos realizadores, dos tempos. Eu não posso queixar disso em televisão. Sempre trabalhei em séries que
tiveram um tempo de filmagem. Sim, há séries, sim. Nós trabalhamos, por exemplo, com o Henrique, não sei se já trabalhaste com o Henrique sim, fiz com ele no Triângulo J, e fiz com eu, ele as Mulheres de Abril. E ele dá tempo. Dá, não, ótimo, adoro trabalhar com ele. E mesmo em televisão é preciso distinguir, digamos, o ritmo de novelas e outras coisas das séries com mais tempo e com mais cuidado, digamos assim. O que acontece no teatro, nós temos uns meses, ou 2 meses, ou 1 mês, ou seja o que for, de preparação, como o Rui Spranger diz, para uma peça que tem 1h30 ou 2 horas, o que for, não é? Portanto, nós vamos apurando e vamos construindo o nosso trabalho durante esse tempo todo para depois fixar e o manter em cena durante o período em que ele vai estar em cena. No cinema, o tempo é outro, mas também é um tempo, que é um tempo de preparar cada uma das cenas. O facto é que nós vamos hoje trabalhar a cena, olha, por exemplo, no filme onde eu estou a fazer agora lá em cima, com o Rodrigo, a cena da Tasca. Vamos fazer 3 dias para fazer a cena da Tasca. Aquilo numa novela seria feita em 1 hora. 2 horas, mas vamos estar ali 3 dias a fazer aquela cena. Portanto, há o trabalha-se com o ator diz, trabalha-se a contracena, o plano é largo, ou depois é curto, ou quando é mais apertado ou mais aberto, tudo isso, portanto, há aqui também um tempo. Na televisão temos as 3 câmaras, tu tens o texto, quer dizer, diz, quer dizer, o António Capelo, em relação a... Olha o Capelo. O António Capelo contou-me que há tempos, quando ele estava a fazer uma das novelas, não me lembro agora exatamente qual delas, que falou com chegou um ator convidado para fazer um papel que só entrava num ou 2 episódios, ou 3, já não me lembro, e ele chegou ao estúdio às 7 horas da manhã com um plano de trabalho para fazer 22 cenas naquele dia. Tinha que fazer 22 cenas. Quer dizer, não é possível, nem ao melhor ator do mundo, fazer aquilo com um mínimo de dignidade, não é? Quer dizer, não é possível, não é? Portanto, há este lado da emergência da televisão, de uma certa televisão, que não tem comparação com o tempo de cinema e nem com o teatro. Claro. Não, mas isto estamos a falar das novelas, porque é aquilo que eu estava a dizer, o Henrique Oliveira... Normalmente tem-se muito tempo, quer dizer, para a televisão tem-se tempo. E dá imensa liberdade. Depois há outros que gostam muito por exemplo, mesmo até a série com os miúdos, nós tivemos ensaio 2 ou 3 dias com os miúdos, a todos os miúdos. Desculpem lá se virem isto. Com o Luís Porto e com a malta da Forplay. Eles são tão novos que... Fizemos ensaios e depois dos ensaios é que se filmou, houve trabalho de direção de atores e não sei o que, isso foi muito bom. E há malta que ainda há séries onde isso vai acontecendo. Mas lá está, normalmente é ficção, são filmados com uma câmara, é exterior, é todo... Sim. São coisas muito distintas. São coisas diferentes. Eu, felizmente, aí tirando, a única que foi assim mais... a correr até foi a primeira que tu falaste, o Clube Paraíso, que não teve grande sucesso, que eu tive 3 dias à espera para filmar. Sim, mas isso ali... E depois tive 2 dias que não saí do estúdio, e foi assim tudo, mas mesmo assim era um episódio que tinha 4 ou 5 dias para ser filmado. Dependia do tipo de episódios que era, mas tinha assim. Portanto, eu não tenho essa coisa, esse imediatismo, felizmente nunca tive sempre nas séries todas que participei, e em algumas até tive a oportunidade de ser protagonista e estar basicamente nos episódios todos, e nunca sentia-se, mas sei como é que... No Triângulo J tu fizeste um protagonista praticamente, não é? Foi. Portanto, só não entrei no episódio. E bem, porque estavas... E construíste um personagem muito curioso e... Devia ser feito por ti, aliás. Não, fizeste aquilo muito bem. Eu fiz o taxista... taxista sem carta. Não era o taxista sem carta, era o taxista que tinha
Tinha raptado. Tinha raptado uma rapariga, e não sei, uma coisa. Eu estava a brincar, porque é o Mário Moutinho que não tem carta, portanto. Pois, Não, eu não tenho carta. Fiz de taxista e fui rebocado, quer dizer, porque a cena na autoestrada é que eu vou protestar com o outro que me ultrapassou, o carro vai ser rebocado, mas não é nada que se faça. Não é claro, não. Eu largo, às tantas, eu vou ser rebocado, porque é que pôr aqui como largava a mão do lado, você, não sei o quê. Eu também uma vez estive a fazer um filme, para que depois acabou por não terminar, o filme não houve problemas. Não chegou a ser exibido, aliás, ficaram 16 cenas por fazer, o filme não. Isto por acaso chamava-se Como Todas as Histórias Acabam, então não acabou. E então, mas por problemas de produção, de dinheiro, pronto, houve por acaso um brilhante, um grande amigo, ficámos amigos a fazer esse filme. E é muito bom realizador. Mas pronto, era um dos primeiros trabalhos dele e o protagonista foi agredido, ficou com a cara toda arrebentada, portanto houve 15 dias em que não se pôde filmar. Ora, quando se está a trabalhar com um orçamento baixo, portanto é muito difícil. Mas lembro também tinha uma cena em que tinha que conduzir, eu também não tinha carta na altura, então era em Paredes, então estava a GNR a cortar o trânsito para eu conduzir. Foi. Porque eu disse também, eu não conduzo sem carta, não faço. Eu também fartei-me de conduzir, mesmo nos Andrades conduzia de vez em quando, e não sei o quê, e o Capelo também não tem carta. Há uma certa atores que não têm carta. Mas acho que já tem, o Capelo acho que já tem carta. Já tem. Isso é uma grande novidade. Nós tivemos o mesmo instrutor, também é direito. Eu lembro-me quando trabalhávamos juntos, vinhamos sempre de táxi, depois dividíamos o táxi a meias, e ele dizia, oh Marinho, isto é uma vergonha, nós não temos carta, temos de tirar a carta, e andámos a dizer isso há anos. Mas acho que ele tirou, mas andou na mesma escola. Mas fartámos de fazer séries, e ele fez um filme que foi O Deus Princesa, também conduzia, não sei o quê. Mas o Hugo, meu filho, uma vez foi assistente de uma produção que eu fiz aqui no Porto, para a Cable TV de Hong Kong, com alguma complexidade, filmada aqui no Centro Histórico do Porto, e eu estava na produção, e havia diversas carrinhas de apoio e de transportes das pessoas e dos figurantes e dos atores e tal, sim, dos atores, e o Hugo tinha ficado sem carta, não sei porquê, ou ficou sem carta, ou qualquer coisa, já não me lembro o que é que era, não tinha carta. Mas disse, pá, como é que podes conduzir? Não deve haver problema. Então andou, então um dia sentou-se ao lado dele, estava um frio, não sei o que, sentou-se ao lado dele, estava a chover. O polícia que estava nas filmagens, não se importa que eu vá consigo. Então vai ele sem carta, com o polícia ao lado, a fazer o estafeta das filmagens. Essas coisas. Serão sempre assim. Mas em filmagens, agora fizeste-me lembrar, quando falaste do Hong Kong e não sei o quê, isso é uma experiência, isso foi das experiências que nós aqui não tinha acontecido, deve ter acontecido a muitos atores, mas foi a primeira vez que me aconteceu, que foi trabalhar com duplos. Sim. Cenas era uma série francesa que eu estive a fazer, e então havia uma cena de violência, não é? Em que eu despejava ácido na cara de uma prostituta, e então toda a cena, eu tive 3 horas a ensaiar coreografia, e depois umas partes a trabalhar com a dupla, depois outras partes a trabalhar com a atriz, portanto aquilo tudo. Pois. Pá, foi demais, foi uma. Isto deve exigir uma técnica. Uma cena impressionante. Foi uma belíssima experiência. Pois aquilo, eu estava sempre com pena da dupla, porque estava sempre a dar com a cabeça num espelho, o espelho partia, e depois mesmo a filmar. Uma vez o espelho não. Ela bate com a cabeça e o espelho não parte. Depois vamos fazer a repete, porque o espelho não parte. Bom, mas é. Eu nunca trabalhei com duplos. A única experiência que eu tenho assim mais curiosa e que só muito recentemente vi foi trabalhar comigo mesmo, contracenar comigo mesmo. E foi num dos episódios dos Andrade em que eu tenho um sonho que. Quer dizer, eu tenho um desejo profundo que é, eu vou pedir o divórcio, mas não quero pedir o divórcio da minha mulher, tenho que pedir o divórcio da minha sogra, então ele vai pedir o divórcio, sabe? Então anda a sonhar com aquilo e tal, e tenho um sonho muito estrambólico em que se sonha com ele mesmo.
que aparece um irmão, um gêmeo, assim uma coisa qualquer, já não lembro como é que é. Eu nunca tinha visto esse episódio, nunca o tinha visto. E aqui há dias o Marino, o Roberto Marino, nosso querido amigo Roberto Marino, disse: eu eram 5 da manhã, estava com insónias, liguei a televisão e vi-te a trabalhar, a fazer de ti mesmo e tal. O que é isso? E tal. Eu nunca vi esse episódio. E lá fui à box, voltei atrás e lá consegui ver finalmente esse episódio. É muito curioso, porque de repente é um dos tais casos onde tu falas com a câmara, não é? O Tobás Mendes, não sei se vocês conhecem o Tobás Mendes, no ator, agora está em Lisboa também, trabalhou aqui muito tempo no Porto, e ele é daqui, desta zona, e também era magrinho e tal, tinha digamos, umas costas parecidas com a minha, portanto, as cenas onde aparecia o ombro e as costas, era ele que fazia, mas depois eu tinha que tocar com ele, e eu para ali, foi um trabalho muito curioso, lá está, onde, numa série onde teve de haver tempo para fazer isto tudo, claro, para estudar, foi muito... Sim, mas portanto, as cenas de carros, né, também é assim... Também entraste num filme de Sagnel, aquele do Trela Curta, não Entrei. Fazia então esse aí era mesmo também com a câmara. Sim, mas esse não tinha diálogo, esse era monólogo. Eram 10 minutos ali a falar. Mas eu estou a falar de diálogos mesmo, quer dizer, as cenas de carro são muitas vezes feitas no sítio onde está a pessoa com quem tu estás a falar, está a câmara. Exatamente. Portanto, quer dizer, tens que trocar, portanto, estás a falar e a olhar e a ter expressões para bom, isso é uma técnica também, se aprende, mas é uma questão do olhar. Eu trabalho muito com as pessoas com quem, os novos, com quando aparecem, mesmo em aulas, chama muito a atenção da questão do olhar, porque o olhar não pode ser vago, a gente tem que acreditar que ele está a ver aquilo que não está a querer dizer que está a ver, não é? Portanto, se está a ver o mar ou se está a ver uma pessoa que detesta, e não é só a expressão, é o olhar também tem que passar essa verdade e tem que trabalhar isso. É uma questão técnica, mas não é só técnica, também tem que vir de dentro, mas de qualquer maneira é fundamental fazê-lo. Olha, vamos fazer um intervalinho? É? Fantástico. Ora, então vamos continuar, vamos continuar a conversa que estávamos até no intervalo, que é interessante, e estavas a falar então dessa história para contar. Ele é que tem uma história para contar. Não, isto é às vezes isto não é motivo, não sei se tem alguma coisa a ver, mas estavas a falar tatuagens. Houve uma série qualquer para que tiveram que fazer aqui uma tatuagem a mim. Claro que era uma tatuagem falsa, claro. Mas o que é extraordinário, que é uma coisa em que eu estive de tronco nu, tiveram não sei quanto tempo a fazer aquela porcaria, mas era uma figuração especial, em que eu dizia uma deixa, uma coisa. E um dia vou jantar à casa de um dos meus irmãos, ele disse: então estás a fazer uma série? Não. Mas estreou aí uma série na televisão onde tu entras. Disse: isso deve ser As Mulheres da Vida. Não, que eu vi. Então deve ser o Triângulo. Não é. Então deve ser. Comecei a dizer assim as séries. Não, ele tinha visto tudo. Se é uma outra assim, explica-me a série. Eu disse: não sou eu. Eu não fiz isso. Então eu não te conheço. Então não sei quem estou. Tem que ser alguém, então eu não sei o que é que faço. E ele depois foi lá a RTP Play e pôs a série da. E eu realmente era eu. Tu não te lembras de ti. E tu não te lembravas. E eu digo: sou eu. E era tal que tinha a tal tatuagem enorme e eu não me lembrava. Como é que é possível? Então cheguei a casa e estava preocupado. O que é que tinhas fumado nesse dia? Não fumo, quer dizer, fumo cigarros, mas... E a minha namorada é que me disse: então isso foi a série, e explica-me a história toda. Então eu estava a fazer uma outra série, que era o Mais Um, onde era protagonista, na RTP. E portanto andava a filmar aquilo, e estava concentrado naquilo, e estava a decorrer uma outra série, e disseram assim: vai ali fazer uma perninha, não sei o que, não sei o que mais, e eu fui. Só que estava com a cabeça era no outro lado. E portanto fiz aquela coisa assim, foi umas horitas ali, 2 ou 3 horas, tinha-me varrido. Eu nunca tive que fazer tatuagens, nem coisa do género. Tive que fazer espinhas na cara quando fiz o Jaime,
espinhas e aquilo doeu. Dos espinhas não, era pele arrepanhada, a fazer assim sinais e tipo bexigas, é uma coisa. Pois, E tipo bexigas, isso doeu um bocadito a fazer, mas foi assim a coisa mais complicada de maquilhagem que eu fiz. E fiz uma vez, também na televisão, não me lembro em que série, tinha que ter o cabelo azul. E na altura eu estava a fazer teatro à noite. Tudo cabelo Maneira azul, que tem cabelo, piada. foi lá uma cabeleireira, havia lá na equipa, havia uma cabeleireira, mas era uma jovem, enfim, com pouca experiência, e me pôs lá um produto que dizia, pois é só lavar, porque eu tinha espetáculo à noite. Deve ter sido Landrando, mas eu não me lembro exatamente em que série foi. Para ver o filme. Bom, e ela pôs-me lá o spray, não sei o quê, aquilo ficou todo azulinho, lá fiz a cena, vou para lavar, a menina lavou aquilo outra vez, depois lavou com outro produto, e aquilo não saía. Eu já estava a ficar em pânico, entretanto estava a chegar a hora de eu vir para o teatro. Eu saía do estúdio às 8, para as 8h15, 8h20 estar no teatro, só assim uma coisinha ligeira, e fazer o espetáculo à noite. E eu já estava a ficar um bocado assustado. Já estava com a cabeça a arder-me, que ela tinha posto um produto, e tal. E então foi uma pessoa que tu conheces muito bem, que todos nós estimamos muito, muito profundamente, é uma pessoa admirável, fantástica, que é a Aurora Gaio. Maravilhosa. Aurora Gaio, a maravilhosa Aurora Gaio. Adoro essa mulher. Bem, e eu disse, vocês resolvam, telefonem para alguém, não sei o quê, vocês têm que resolver isto. De qualquer maneira, ou pintem por cima, façam, eu tenho é que fazer a ser, eu tenho que ir para o teatro hoje. E então a rapariga, coitada, já chorava, que era estagiária, disseram-lhe aquilo lá, pronto. Eu estava a filar com ela, mas ela era a que menos culpa tinha, se calhar. E então, lá vem a Aurora, meteu-se num táxi, foi lá. Isto que é? Mostra cá. Quem te pôs isto na cabeça? Foi, não sei o quê, mandaram. Eu disse logo. Oh, né, vai lá acima. As meninas da limpeza. Sabão daquele de esfrega, lá como é que se chama aquilo, sabão azul, sabão que existe. Olha, vai ter, a Aurora Gaio para mim, o Marinho, isto vai-te arder um bocadinho, mas fica já bom. Tirou-me tudo aquilo ficou aí, eu cheguei parecia que levava aqui água ardente em cima, aquilo ardeu, mas foi o único caso assim mais complicado que eu tive de maquilhagens e de cabelos e tal. De resto, já tive que rapar o bigode, já tive que fazer outras coisas e tal, mas não, foi mais ou menos tudo possível. Tenho tido sorte. Enfim. Já deixei crescer a barba para fazer um papel, um padre revolucionário, num espetáculo muito engraçado que eu adorei fazer. Fazia era uma adaptação teatral do romance do António Lobo Antunes, Tratado das Paixões da Alma. Eu fazia o padre revolucionário, deixei portanto crescer a barba. Toda a peça, nós começávamos na peça, a peça é todos eles ex-revolucionários, já velhotes, ou pelo menos aposentados, num lar. Então estão todos a fazer um cozido à portuguesa e portanto o espetáculo termina com um cozido à portuguesa a ser servido e a convidarmos o público a quem quisesse comer. Passei 2 meses a comer cozido à portuguesa. 2 meses a comer cozido à portuguesa. Já não deves comer tão cedo. Não, tive um tempo sem conseguir comer. Eu também, agora fizeste-me lembrar, também houve um espetáculo que fiz em 2000 ou 2001, já não me lembro, em que eu, no primeiro ato, bebia 7 cervejas. Era um horror. Mas bebias mesmo cerveja? Era cerveja de pressão. Era cerveja, não há cerveja de pressão sem álcool. Ainda havia uma malta que safava, mas ali, quem tirava os fins era Adelaide Teixeira. Foi aquela encenação do Zé Martins. Do Zé Martins, eu sei, eu vi esse espetáculo. Passavas a cena toda. Mas o pior dia é isso, foi das 2 mais violentas que eu tive na vida. Antes do espetáculo esqueci-me de ir à casa de banho. Pois. E depois bebi 7 finos e aquilo tinha 3 atos. E tu deves estar em aflição. Não, foi umas dores. Isso é horrível. Eu nem aos agradecimentos fui, nem fui aos agradecimentos. Foste direitinho. Mas aqui, despejar. No teatro, antigamente, agora, enfim, está tudo mais simpático, mas não bebíamos bebidas alcoólicas em cena, não é? Era tudo a fazer de conta. Eu pensava que era as célebres
como é que chama aquilo? Groselha para fazer de sim, vinho, claro, o chá, o iced tea para fazer o chá para fazer do whisky e outras coisas e tal. E nesse espetáculo que eu te disse, também começámos assim. Aliás, era regra na Ceiba, não se podia beber em cena, era tudo falso. Tudo feito. E eu era diretor de cena nesse espetáculo também, acho eu que era. Mas pelo menos era, não, se não era, estava encarregado das bebidas e então que fazia as mistelas que por baixo, era aquela malta que estava sempre a beber, todo o espetáculo estava sempre a beber, sempre a beber. Está num sítio, estamos a beber uísque, no outro estamos a beber vinho, no outro estamos a beber não sei o quê. E depois no cozinha portuguesa havíamos vinho. E o vinho, para ficar naqueles copos de vidro, para ficar assim uma cor próxima do vinho, é uma mistela que vocês nem imaginam que é o sabor daquilo, que é groselha com um bocadinho de café. Que fica horrível, pá, é horrível, é horrível, pá. E de maneira que aquilo fica assim com... Pronto. Já nem me lembro qual era a mistura que se fazia, mas alguém me disse como era e eu fazia. E a gente a comer todos os dias o cozido à portuguesa e a beber aquilo era... tu nem imaginas. Um dia, um queridíssimo amigo e companheiro, o Gonçalo Pimentel, que passava, quando chegava ao teatro, eu era dos primeiros a chegar, passava para o meu camarim e dizia: estás bom, não sei o quê, e tal, hoje jogo ao Porto. No dia seguinte passava: estás bom, não sei o quê, hoje não me apetece fazer. Estava sempre na laranja. Era divertidíssimo o Gonçalo Pimentel. E houve um dia em que ele passou e disse, bateu assim ao camarim: olá Mário, estás bom? E seguiu. E eu achei aquilo estranho, ele veio mal disposto, o que é que se passa com o rapaz? Abri a porta do camarim, espreitei, e ele vinha disfarçadamente com um garrafão de vinho escondido para o camarim dele. E eu fiz conta, não dei por ela. Mas o certo é que ele substituiu a bebida da garrafa e pôs vinho. O Capelo também estava nesse espetáculo. E o falecido Jorge Vasco, nosso querido amigo Jorge Vasco. E servimos o vinho e tal. Ninguém disse nada. Disse: bom, isto eu não dei por nada, mas isto até parece vinho, não parece e tal. E passámos a beber vinho, ao menos isso. Bem, uma vez, eu não sou muito de... Não, quando era mais novo, sim, ainda entrei naquelas coisas das partidas em palco e não sei o quê, mas eu não sou muito fã das partidas em palco. Pois, eu não sou fã de partidas em cena nenhuma, mas nem sabia que havia essa... Mas a melhor ou a pior que me aconteceu foi estar a fazer um monólogo no Pinguim, normal, e eu bebia café, que não era café, era água, tinha lá água, depois com açúcar e não sei o quê. E no último espetáculo, isso até fiquei zangado, mas até teve bastante piada, não deixa de ter piada, porque o espetáculo tinha uma coisa que as pessoas podiam ir ver o espetáculo às vezes que quisessem, iam ver uma vez e depois iam ver às vezes que quisessem, e portanto foram os espectadores que me pregaram a partida, puseram-me lá, não sei se era bagaço, o que é. E eu não estava nada a contar com aquilo. Não estava a contar com aquilo, quer dizer, nós podemos estar à espera que haja um colega que nos pregue uma partida. Agora, um monólogo em que não tem ninguém. Eu operava à luz, havia dias que eu vendia os bilhetes, inclusive, portanto fazia tudo sozinho. Como é que alguém vai pregar uma partida? Então foi o público, sacanas, para eu pregava é extraordinário, é o público. Mas foi giro, eu já estive imensa piada. Só pregava partidas muito selecionadas a colegas que sabia que aguentavam e que não prejudicassem de todo o espetáculo, ou que não interferissem de todo no espetáculo, mas preguei algumas. As partidas mais engraçadas que me pregaram uma partida muito curiosa. Pregaram-me algumas, mas há um colega nosso, não sei se alguma vez trabalhaste no teatro, penso que sim, até no TEP, que é o Alexandre Falcão. Não, trabalhei só com um triângulo J. O Alexandre Falcão é daqueles que diz uma coisa qualquer, ou trocou o texto, ou diz uma coisa qualquer com subtileza, e fica a olhar para ti com a cara de como nada, não dá nada. E é isso que faz rir, é que ele prega a partida e fica com aquela cara. Pureza. E isso é que e às vezes é desconcertante. E eu também fiz uma partida genial, acho eu, no último dia nos agradecimentos finais do Amadeus. Seria sempre muito exuberante nos agradecimentos. Entravam na cena final, eram 30 atores em cena, e na cena final entravam
os atores secundários, depois a figuração, os atores secundários, depois os atores médios e os protagonistas no final. Havia 5 protagonistas que saíam na escadaria e vinham à boca de cena. E ele era um deles, o Alexandre Falcão, o Jorge Vasques, o Jorge Loureiro e outros. E depois, no final, vinham os 2 atores principais, que eram o António Reis e o António Pedro. Faziam, respectivamente, o Salieri e o Mozart. E o que estava marcado era chegarmos à boca de cena, fazermos uma vénia muito cerimoniosa e irmos para os laterais onde estava toda a gente. O Alexandre Falcão, além da vénia, fazia sempre mais umas vénias do que estava marcado. E um dia disse, há um dia que vais sozinho. Combinei com os outros, o nosso passo, demos um passo e parámos todos. E ele seguiu, ficou sozinho a fazer os agradecimentos. Até aí tu lembras que ele é um ator fabuloso, ele no palco transfigura-se e pode acontecer tudo que ele salva. O que acontece é que ele fez de conta que era e chamou-nos, como se fosse a cena tivesse marcada e tal. Só que os 30 atores que estavam em cena estavam todos assim a rir. Foi uma partida. Mas a partida que me pregaram, também no último espetáculo, eu fiz o Beijo no Asfalto, uma das tragédias cariocas do Nelson Rodrigues. E dirigida por um encenador brasileiro. E a cena, enfim, a história conta-se rapidamente, que é a história de um sogro que está apaixonado pelo genro, que só se sabe na última cena quando o mata. E tudo parece que é uma relação incestuosa com a filha e outras coisas, e não é. Vai tudo num caminho, toda a gente a perceber o que é que está a acontecer, e essa cena percebe-se. E ele, quando o mata, dá-lhe um tiro, e só nessa altura é que se chega a ele e diz, o nome dele é Arandir, nunca mais me esqueço, Arandir, e debruça-se para lhe dar um beijo, e é aí que o público percebe que a paixão é do sogro pelo genro. E a luz apaga ali naquela altura. No último dia a luz não apagou, de maneira que o rapaz teve que levar mesmo um beijo. E ele ria-se, ele não era muito novo, ele ria-se, eu não te rias, aguenta. E eu estava à espera que ele fechasse, ele não fechava. Pronto, foi a grande partida. Olha, em beijos, cá em Portugal já começa a melhorar, já há cenas assim, que se vê em algumas séries e tal. Mas acho que vocês têm técnicas, não é? Há uma técnica de beijar. Uma vez contaram-me essa, os atores de cinema têm até a maneira como colocam a cara, não chega assim de lado a aparecer. Sim, antigamente era assim. Engana, não sei. Também falaram dessa técnica cinematográfica, e depois é evidente que com os lábios fechados e sem linguado de espécie nenhuma. E portanto, pronto, mas atualmente já há muito tempo. E já sempre dei beijo, foi com língua que foi com tudo. E aí agora já é. Mas houve uma altura no cinema que isso era assim um bocadinho tabu. Não, já houve. Eu lembro-me de. Os filmes mais antigos, agora não. Eu lembro-me do primeiro filme, não sei se foi o primeiro filme que se fez em Portugal, que o beijo era a sério. Mas creio que foi porque não me lembro de outro anterior. Um filme do António Pedro Vasconcelos. Agora não me estou a lembrar com o nome do filme, sei que era com a Ana Zanatti e com um jornalista que não era propriamente ator. E eu não sei era que. O Lugar do Morto. Exatamente, o Lugar do Morto. E eu lembro-me que meus colegas, na altura estavam no filme, nomeadamente, não só atores, tinham dito que o António Pedro Vasconcelos disse, isto não é fingir, é mesmo para dar, vocês têm... E pronto, e eu lembro-me que foi assim o primeiro beijo mais... Sim, o filme bateu exatamente por isso, porque era... Mas agora já não, olha, por exemplo, esta série que nós entramos, o Foreplay, era tudo muito claro e verdadeiro. Não. Sinal dos tempos. Eu tive uma vez uma situação muito engraçada. Estava a fazer um espetáculo e acho que até creio que era o primeiro beijo que ia dar em palco, uma coisa qualquer, com uma jovem atriz, estava a acabar de sair. Então foi a única. Eu normalmente eu esforço-me sempre a ser muito bom colega, mas aí não consegui. Quer dizer, fui bom colega, mas a determinada altura já não dá. Em que ela estava presente assim. Ai.
Era horrível, quer dizer, eu não pedi para lhe dar beijo nenhum. Foi o encenador que mandou. E eu estava sempre para levar com os dentes dela e dizer, pá, olha, e fui falando com ela e dizer assim, pá, não ponho língua, não sei o que, porque já estava a perceber que ela estava cheia de pudor. Mas eu a determinada altura já não aguentava ter que estar ali a levar com os dentes. Então houve um dia que eu, não sei, disse, eu não quero saber, eu não dou beijo nenhum, porque já estou farto lá com dentes, pá, muda essa cena. E ela aí disse, eu dou beijo. E então, foi muito engraçado, porque eu, pronto, não ia, se ela estava com... E ela foi ao contrário, eu abri a boca e tal, para ver, e ela, a língua, e eu, quase que me sufocava. Portanto, quer dizer... Pior ainda que o soneto. Pronto, depois a coisa pronto, correu na roda, porque não, há coisas que às vezes nós temos que fazer que não são propriamente agradáveis. Pois é isso. Eu lembro-me de ir aos pés da Célia Ramos, não é? Isso nesse espetáculo lá no Pesa Mais. Também não era uma coisa que me agradava muito, era pai no segundo ou no terceiro ato, e ela andava com umas meias descalças no chão e aquilo estava tudo porco. E ela não era culpa dela, não é óbvio, mas era uma coisa que não me... Para dizer que ator sofre, não é? Não, às vezes sofre. Assim, contingências complicadas, eu estou de acordo. Ou está frio e estar-se nu a filmar, coisas assim. Outra que está calor, não é fácil. Está calor, é terrível. Cheio de roupa e calor, pois é... Não é brincadeira. Há assim umas situações caricatas. Não, são mais difíceis. Pronto, todos os trabalhos também têm situações difíceis, não é? Às vezes são coisas até muito corriqueiras. Eu lembro. Estava-me a lembrar, estavas a contar essa história, estava-me a lembrar se tinha tido eu alguma cena assim que tivesse sido difícil para mim. As cenas difíceis são por diversos motivos, mas assim, nada desses casos. Lembro-me que uma vez não, quando fiz o Jaime, do António Pedro Vasconcelos, agora falei dele, eu fazia do pai de um miúdo que fica sem uma mão porque estava a trabalhar numa padaria, portanto, exploração infantil e o rapaz fica sem uma mão e depois sou subornado para não haver queixa e não haver queixa à polícia daquilo tudo, foi um acidente, não sei o quê, pronto. E eu, portanto, o filme foi preparado num ano e feito no outro. O miúdo com que eu ia fazer aquilo cresceu imenso, ficou do meu tamanho de um ano para o outro. De maneira que eu tinha que pegar nele e ir a correr, metia no carro e não sei o quê, e quando metia no carro já estava toda a gente, e depois, espera aí, quanto é que você me dá sem me dizer nada e tal? E já nem se lembrava do miúdo, estava sem a mão, tinha de ir para o hospital, queria o graveto. E de repente o miúdo cresce, pá, e só há duas soluções, ou se arranja, ou sou eu substituído para arranja-se um ator tipo do Orange, ou então outro miúdo. Mas aquele já estava, o miúdo já estava contratado, eu também já estava contratado e tal. E eu disse, deixa-me trabalhar com o miúdo e tal. Pronto, lá arranjámos uma maneira de pegar nele e não sei o quê, já não me lembro como é que era. Fizemos aquilo que fazemos no teatro, vamos ensaiando, vamos fazendo. E pronto, encontrei uma maneira, disse ao APV, ao António Pedro Vasconcelos, eu creio que há aqui uma solução e tal. Gostou da solução e portanto acabámos de fazer aquilo. Mas as cenas assim caricatas vão sempre aparecer. Faz parte da nossa vida. Faz parte. Exatamente. Olha, e agora mudando, passando do teatro para a poesia e para o Pinguim, que tu foste sempre o grande, e tu também andaste por lá, claro. No princípio, ainda não teve tudo aqui em Cascais. Sempre sou. E ainda és tu o grande dinamizador das nights, segunda-feira, não é? Que às segundas que o Pinguim... que é engraçado, eu fui a algumas sessões, também no início, fui a meio, aqui há uns tempos a uma, e há mudanças, não é? As mudanças são sempre parte do público, não é? São gerações que vão mudando. Sim, já são 30 a malta anos. que vai lendo, pois é, pá, é muito interessante. O Pinguim tem realmente... faz parte da história, não é? Quando se fala em poesia, o Pinguim está na cena. Mas tu também deves ter muita história para contar dessas loucuras, dessas noites poéticas.
Deve haver cada cena que lá acontece. Não, mas normalmente acontecem boas cenas. Isso é Sim, uma coisa que é uma coisa que eu gosto muito lá. É um Já espaço faz liberado. parte, apesar de tudo, é muito Espaço engraçado que eu liberado. penso. Eu estou lá há 16 anos, todas as segundas, quer dizer, pronto, às vezes acontece falhar uma ou outra, mas é muito raro. E nunca me cansei daquilo. Não há. Engraçado. É porque, sobretudo quando elas passaram, porque houve ali um período mais difícil de entre 2002 e 2008, portanto 6 anos ali, que as noites não aconteciam à segunda-feira, tinha muito pouca gente, às vezes era difícil e teve muito fraco em termos de frequência. Lembro uma vez ir lá e estava o António Pedro Ribeiro, era a única pessoa que lá estava os dois. A sério? Ai, que engraçado. E às vezes aí era. Mas depois, quando eles voltaram para a segunda-feira, e passei a ter um músico residente, e a participação é tanta, agora cada vez mais Pois, músicos a virem. Era o que eu queria dizer agora, tem imensa- muita gente, meu. Sim, desde Há um 2008 que novo aquilo público, começou, pá, aquilo está começou a bombar, crescer incrível. e está com muita gente, parece às vezes Tem não mais. fica atrás em relação A última vez que àquilo eu que fui, acontecia há aquilo nem se 30 ou há conseguia. 25. Porque aquilo é uma há cabo 25. de fumo, aquilo fumo lá é mesmo cortar a faca, pois meu, é, aquilo é isso é, dureza é duro. total. Isso às vezes levanta sempre a questão. Eu tenho muito. Há muita gente que se queixa, tem muito fumo, e há muita gente, eu sei que há muita gente que não vai por causa do fumo. Pois é. Mas há sempre a questão de, às vezes, nós dizemos, pronto, acabamos com o fumo, e de repente aqueles que dizem, eu não vou por causa do fumo, esses depois não vão aparecer, porque não têm o hábito de ir. Pois também. É que muitas vezes já aconteceu uma. Ali podia ser uma. Já melhorar aconteceu. um bocadinho, Sim, mas- melhorar a tiragem do ar. A tiragem. Era Ali fundamental. era- Fundamental. Mas aquilo, aquilo faz parte, tu tens toda a razão, faz parte da história da cidade. Mas sabes que no início, quando o Joaquim Castro Caldas veio para o Porto e começou com as noites do Pinguim, também não tinha tanta gente como Claro. estamos a pensar Exatamente, agora. Eu lembro-me de claro. estar lá E à agora há noite, tanta coisa de estávamos lá poesia 3, que 4, é- 5. E é ele que criou o hábito e que depois houve uma data de sítios a fazer. Houve alturas em que o Porto não havia dia nenhum que não houvesse poesia num bar do Porto. verdade. Dia nenhum. Era o Labirinto, era o Sim, era o Labirinto, Contrabando, tens razão. aliás, o Contrabando já é Púlcaros, assim, o Contagiarte, Púlcaros. Ui, Não, sei lá, era. imenso. Até o Maus Hábitos chegou Até o triplex. Também. Triplex, Triplex, Triplex. exatamente. Portanto, houve aqui uma série e isso nasce tudo ali. Mas realmente no princípio e agora, também Claro, durou claro, algum tempo. sim, Ainda demorou. com aquela boquita. Aliás, ela ganha, a dimensão é 90, 91, é que coisa. E vocês conhecem Sim. melhor os meandros. E Lisboa também é assim? Ou é mais norte? Eu acho que é o norte. Para já não falar das quintas de leitura. Não é? Claro que é. Claro, Isso é outra. isso é outra coisa, claro. Mas Mas Lisboa não tem esta tem alguns sítios onde. Agora também se tem, calhar, mas o Porto é muito, tem muito Ao Povo, mais eu estive já lá 2 vezes no Povo, que acontece à segunda-feira, é raro, eu não. Portanto, já lá fui 2 vezes, que aconteceu, foi para aí há 2 anos, talvez, ou 1 ano e meio. O Bar da Barraca também fez uma tentativa disso. Acho que Não, teve tinha às consequências. quintas-feiras, mas acho que agora parou um bocado. Há um outro sítio que é Lisboa Vadia, que também acho que faz às quartas-feiras. Não sei. Há sim alguns sítios, depois há as noites de poesia clandestina também, que aquilo está sempre a variar de sítios. Porque houve aqui uma. Mas o Porto foi o que passou-se um iniciou. bocadinho. Sim, sem dúvida. E Mas não. agora acho que há menos noites de poesia a acontecer no Porto, acho que é na Casa Boa. Há na boa. E há algumas, mas Não, há mas Mas Casa aquele- da Madeira, o Carlos Alberto mas- também tem aquele cafezinho lá perto. Tem outro Carlos Alberto, não tem aquele barzinho, não me lembro o nome. Não, mas não têm noites de Também poesia. tinha. Não, Tinha. fizeram, Houve houve no Aduela, Sim, mas fizeram, isso era- foi com a poetria. É com a poetria. Com a exato. poetria, É que exatamente. fazia, não na livraria, mas fazia. Mas era uma vez por à volta. mês, era uma vez por mês. Aqui não teve uma. Não teve continuidade. Estas coisas, quando ganham. Cimentam-se quando tem mais. O Espaço Mira também está a fazer agora. Exato, olha, Espaço Mira Mira está a fazer. também, Mira, tem quer dizer, agora, agora também tem mais agora um tempo. dia da semana que também faz, exatamente. Não sei se fim de semana é. Mas há algumas coisas, se calhar diferentes. Isto- E o que é isto- engraçado nesta
neste caso que é o As Noites de Poesia, que é um caso único, há 30 anos que se faz, com aquela interrupção que falámos há pouco, a verdade é que se descobriram ali pessoas para dizer poesia, pessoas para escrever poesia, que se revelaram ali, uma escola, que se revelaram ali, e que são, potenciar, e isso é muito, muito, muito exato. importante. Mas muito depois importante. eu quando falei disso da poesia, que é engraçado que é o caso, por exemplo, tu, Pedro Lamarre, que são grandes dizeres, e que vem da escola Também ele de teatro. também já esteve, o Exatamente, Pedro Lamar já mas- esteve à mas frente tem lá a das escola noites de de poesia. teatro, é isso que eu queria dizer. Portanto, há atores que, pá, porque escritor é diferente, não é? Nem todos dizem, sei lá, o Filipe Leal diz muito bem e escreve, mas são raros. E o Joaquim? O Joaquim E escrevia aqui que dizia era o muito bem. grandioso para dizer e escrevia, portanto, mas é mais atores, é isso que eu queria dizer. Não? O ator acaba por. É mais fácil, no fundo é um personagem, não é? Que ele está ali. Sim, não sei, acho que... Mas nem todos conseguem, claro. Não, às vezes... Tu e o Pedro, para mim, o Lamar são, pá, têm umas vozes. Assim, Obrigado. a tua é potentérrima. Caralho, tu não precisas de megafone. O Pedro. Por acaso, eu até acho que falhou o microfone para lá no espetáculo. Não, Lá mas na mesmo Rua das assim Flores tens falhou o um microfone, mas as timbre pessoas disseram que brutal. ouviram. Eu disse, pronto, ok. O Pedro é diferente, é assim mais. Outra modulação, mas é. Mas há pessoas que não vêm do teatro que dizem muito bem. E tu tens, por Também, exemplo, claro, o caso claro, deixa eu ver se eu me lembro. do Isaac. Do Isaac. O Isaac, pronto, tens razão, ele não vem de teatro. Eu Reis também escreve, também diz, ok, é outro caso. Depois é o Renato, mas o Renato também escreve. Sim, realmente, mas olha, sem ser ator, é o Isaac. O Renato. Mas o Renato escreve, então, a ver, os que escrevem e dizem. Sim, embora o Renato também seja ator, porque ele Pois ele também, faz voz off, não é? Pois é, pois é. Tem esse lado. Sim, quando dizemos atores, se calhar estamos a falar do facto de sermos profissionais mais do que... Não, mas aí, por exemplo, eu tenho lá gente, há duas miúdas que eu gosto muito, são as duas Franciscas, a Bartilotti e a Francisca Camelo, que era uma que era outra, dizem muito bem poesia. A Giza também diz muito bem poesia. E a Ana Afonso? Ana Afonso, exatamente, também diz muito bem, muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Portanto, há gente que também não vem do teatro e que diz. Sim. Isso tem revelado aqui ao longo destes anos todos. Porque é o conjunto Pinguim de que pessoas. faz a escola de Sim, em alguns casos sim, em muitos casos sim. Há pessoas que já têm um talento natural. Sim, pois isso é. Mas efetivamente o Pinguim fez muita escola e continua a fazer e saem de lá. As pessoas acho que também começam a escrever e há um entusiasmo por chegar lá, dizer, testar o seu texto numa leitura e testar-se a si próprio como autor de um texto. E isso é muito, muito importante, haver este estímulo, esta possibilidade de se experimentar. Isso faz-me lembrar também o início dos anos... finais dos anos 70, princípios dos anos 80, aqui na cidade do Porto, houve um movimento de grupos independentes de teatro, que uns em café-teatro, outros noutras vertentes, tinham esse espaço de experimentação desafiadora para os criativos. Por exemplo, aquele espetáculo que foi memorável em toda a história do João Paulo Serra Cardoso, a história do Capuchinho Vermelho, nasce de um desafio semanal que nós tínhamos para ir ao Café de Teatro do Realejo. O Realejo era a companhia. O que aquilo era um pouco em teatro que o Pinguim é em poesia. Isto é, havia a companhia fazia um sketch, depois não sei quem da companhia tocava, e depois outro dizia uma laracha qualquer ou lia um texto qualquer, e depois abria-se aos voluntários. E nós tínhamos sempre à semana, sábado, vou ao Realejo e vou fazer isso. Que era o Vítor Valente. Exatamente, o Vítor Valente. Eu lembro-me. E o João Paulo, um dia, numa jantarada em casa da Regina Castro, se não estou em erro, etc.,
com um frango que lá estava, e começa a fazer animação com o frango, este é o lobo, a salsicha é o capuchinho vermelho, nós já estamos todos a rir, toda a alface é a floresta, aquilo nasce ali, e é de um improviso que ele faz com um frango que compra no supermercado, uma salsicha e uma coisa de alface, depois começamos a pôr uns discos, os tem no Monopolio e não sei o quê, por aí fora, e nasce aquilo, de repente o João Paulo acha que isto tem pernas para andar, e constrói. Portanto, e estes desafios que são extremamente importantes e que normalmente não damos por eles. Fazemos lá umas noites de poesia. Não, é muito mais do que as noites de poesia. O Pinguim é muito mais do que simplesmente dizer poesia e bebermos uns copos e lermos os nossos textos. É muito mais do que isso. É um espaço de liberdade, era o que eu estava a dizer. Não, e depois há outra coisa que me agrada ali, além dos poetas que saem e a questão de estar. Eu ainda me lembro, o Renato Filipe Cardoso edita o primeiro livro muito tarde, o primeiro deles, ele já escreve há anos, claro. Mas andou a testar ali durante um ano e tal, e depois é que se decidiu porque ele editou o primeiro livro em 2012. Pois tardio. Mas e depois, mas há um lado ali que são as amizades que se criam ali e as complicidades que vão saindo dali. E isso é um lado muito, acho que é o lado até mais interessante, porque começa aquilo a funcionar como uma espécie de comunidade, sem ser seita. Sim. Isso é outra coisa que é muito importante. Sem ser seita, dizes bem. Que é muito importante. E pronto, embora eu tenho tido, há ali uma coisa que eu acho que o público ali faz realmente a diferença. E pronto, eu acho também, isto ao longo destes anos, é um público com bom gosto, porque nós podemos falar de noites de poesia, e as noites de poesia podem ser a coisa mais fastidiosa do mundo. Chata e pronto. E ali as pessoas têm bom gosto. Pois a questão de apesar de tudo, as pessoas a lerem os textos seus, não há ali um privilégio. Isso nunca o ser autor, ou ser ouvinte, ou não, ou ser orador, ou ser orelha, não há ali nenhuma espécie de privilégio. É tão privilegiado aquele que só está ali a ouvir e que nunca diz nada, que vai ali todas as semanas, como a pessoa que escreve ou a pessoa que só diz textos de outros. Isso eu acho que também é um lado importante. E aí também quando eu estou a dizer que existe bom gosto, é mesmo que as pessoas tenham, a determinada altura, aquilo acaba por ter acaba por se criar uma espécie de unidade na diversidade. Sim, mas isso tu tens alguma responsabilidade nisso, e como teve o Joaquim, porque vocês quando começam as sessões até levam uns textos também já escolhidos, e portanto cria-se não é involuntariamente, mas cria-se, digamos, um princípio, digamos assim, que seria estranhíssimo alguém chegar lá com um poema daqueles pirosos e não sei o quê, seria estranhíssimo. Pode acontecer, um dia qualquer, mas portanto vocês criam um ambiente, digamos assim, poético, de um determinado nível, de um determinado estilo, que congrega todas essas pessoas, não é? E é isso, esse bom gosto que tu falas, é criado também por tens responsabilidade nisso, é uma espécie de mentor artístico, digamos assim, daquilo, não é? Não é que o sejas, mas acabas por funcionar como tal. Ou és involuntariamente, ou sem o querer, mas isto é muito claro, isso que tu estás a dizer. Eu já tenho ido a outras sessões de poesia, até já me têm convidado, e realmente depois, quer dizer, é possível chegar lá e dizer Guerra Junqueiro, não é? Aliás, eu já disse Guerra Junqueiro nas noites de poesia, mas tem um determinado tipo de enquadramento, não é? Outras, às vezes, vai sair algumas sessões de poesia, eu já tive algumas, não no Porto, diga-se de passagem, que são realmente os poemas que, sei lá, que eu era obrigado a ler quando andava no liceu, porque não é bem o e depois é também tentar fugir a sítios que são as sessões de poesia dos escritores, não é? Das pessoas que escrevem poesia, que se vão editando, e depois está toda a gente ali numa espécie
de elogio e autoelogio. Pois, É aquela também, coisa de. Sim, sim, É sim, o poeta, é essa coisa, essa certa pompa, essa coisa. Que a mim eu acho que eu sou muito avesso ao elitismo da arte. Sou muito avesso acho que a arte deve ser tão importante como aquilo que comemos. E portanto eu não tenho assim Diria a Natália Correia, arte é para se comer. exatamente, pois é para comer. Não, mas eu acho que é isso mesmo, não Mas esse lado Chanel que algumas coisas têm, não é só nas poesias, claro, esse no lado teatro, Chanel tem muito pouco a ver com o elitismo, tem muito mais a ver com o snobismo das coisas, etc. Sim, para os lobbyzitos. Exato, sim, exatamente, é o snobismo. Sim, porque essas coisas, é o lado Chanel das coisas. É o lado Chanel, exato, ao máximo. Olha, Mário, agora vamos falar da tua costela e da tua vertente revolucionária, que eu quero falar disso. Sim, porque ele foi candidato do Bloco de Esquerda e és um mano que estás sempre presente. Eleito, exatamente. E agora estás na Assembleia. Estou na Assembleia de Freguesia do Centro Histórico do Porto. Exatamente. Que é a tua costelinha, da ativista que sempre tiveste. Sim. E estás sempre nas cenas e nas lutas e isso também é bonito. É o teu lado cidadão presente e atuante. Fala-nos também, que também deves ter muitas histórias por aí. Ele tem quilos de histórias, eu sei. E nessas também tens, não é? Porque isso estás ali mesmo no meio da dureza. Eu acho que isso foi natural em mim. Não tenho uma justificação única para o facto de eu achar que devia ser ativo socialmente e politicamente, porque estou preocupado com as coisas que me estão à minha volta e acho que ficar a olhar e a ver anéis para ser comida não faz sentido. Nunca fez e agora muito menos. Enfim, a minha juventude foi passada antes de 25 de Abril, com todas as repressões que se possam imaginar, mesmo das mais caricatas, como não deixarem as raparigas ir de calças para o liceu, ou as questões políticas, obviamente, da ausência de liberdade e etc. E eu comecei, acho eu, a ter consciência das questões sociais em frente à minha casa onde eu ainda hoje vivo, era a casa dos meus pais. Havia uma ilha, uma das célebres ilhas do Porto. E eu andei na escola pública, e na escola pública os meus colegas iam de verão ou de inverno descalços, porque não tinham sapatos para ir para a escola. Eu disso, que eu sou da tua geração. E, enfim, eu era um privilegiado, é evidente, embora o meu pai fosse um funcionário médio e a minha mãe fosse dona de casa, mas era um privilegiado, porque pronto, ia de sapatos e tinha umas camisolinhas e não sei o quê. E tinha um pai que me ensinava a fazer os deveres e auxiliava-me nas coisas de casa e até às vezes ajudava os miúdos do bairro em frente, da ilha em frente. E isso fez-me sempre muita impressão. Só que eu não sabia porquê. Depois, uns anos depois, acho que comecei a juntar as peças. Eu tive uma educação católica e comecei a ouvir algumas coisas do lado da igreja que me desagradavam profundamente. E eu tenho apetece-me contestar aquilo, mas não sei como. E é no estudo de como vou contestar aquilo que achava que não era bem que eu descubro que a política. Era novito, portanto. Quer dizer, como é que eu vou dizer à minha mãe que quer que eu vá à missa que não vou porque o padre diz isto? E porque é que eu acho que isto que o padre diz não é correto? E, portanto, é estudar isto que eu descubro o gosto pela política. É evidente que ela depois se desenvolve, é evidente. Isto é o início do início. Acho eu que é isto. E depois, obviamente, sempre fui um cidadão atento às coisas que cá estão. O facto de... Houve uma altura que estive menos ativo, atento e ativo estive sempre, menos interventivo. Também por razões de trabalho. Por razões de trabalho e não sei o quê. Fui muito interventivo, obviamente, na altura do 25 de Abril, foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia 25 de Abril.
E obviamente naquela altura andei, como toda a gente, de cravo ao peito e a fazer manifes e a distribuir comunicados e sei lá, e o mais que a história conta. E pronto, e depois obviamente mais tarde tive sempre ligado às atividades culturais de uma ou de outra forma, fui animador cultural durante muitos anos, e portanto achei sempre que a frente cultural era também uma frente importante de conhecimento, e o conhecimento despoleta as outras coisas, não é? E portanto sempre estive muito atento. Voltei a estar mais ativo do ponto de vista, para além do político que sempre fui, mais ativo na participação partidária, se tu quiseres, a partir da altura em que nós estamos com a Troika, com o Rui Rio no Porto, e tudo a ser destruído. Portanto, tudo aquilo que se conseguiu, todas aquelas conquistas, todos aqueles degraus que fomos subindo ao longo de décadas, são destruídas com duas bofetadas aqui no Porto com o Rui Rio e com a Troika a nível nacional, ou internacional, aliás. E, portanto, achei que eu não posso ficar aqui, quer dizer, toda a vida andei aqui preocupado e a defender causas em que acredito e as minhas convicções, a defender as minhas convicções. Portanto, achei que não devia estar quieto. E é nessa altura que eu me aproximo do Bloco de Esquerda, curiosamente juntamente com outras pessoas, até da nossa área profissional. Porque o Capelo também chegou a ser... Sim, o Capelo, embora não seja militante, mas o Capelo, Sim, a Catarina entra nessa altura, a Adelaide Ferreira, e muitos, não importa... Martins, veio teatro, visões úteis... Exatamente. E achei sempre... Nós, por exemplo, eu e a Catarina, antes de estarmos envolvidos em trabalho político partidário, trabalhámos fomos responsáveis pela Associação dos Profissionais das Artes Cênicas do Porto durante anos, não é? Ela, a Ada Ferreira da Silva e eu fomos no conjunto 12 anos de presidentes da associação, que representa os profissionais da nossa área. O que significa que tivemos um trabalho também de defender a nossa profissão, defendê-la de muitas maneiras, porque lembro-me que na nossa profissão, há bocado falávamos do atores no Porto e mais não sei o quê, ainda continua a haver muita discriminação. Os poderes políticos ainda acham que nós somos uns jeitosos, não é? Há uns que vão dançar tangos para a associação, outros vão já xadrez, e estes fazem teatro. São bons rapazes, fazem teatro. E esta mentalidade tem durado até muito aos nossos tempos. E ainda há franjas aí que não pensam muito diferente disto. Portanto, mas sempre como é que é dizer, a defesa do nosso trabalho e do que é que nós somos, e a dignificação, principalmente a dignificação do nosso trabalho, foi sempre uma luta que me interessou. É evidente que é apenas ajustar as minhas convicções políticas e sociais à realidade profissional onde nós estamos inseridos, não é? Que é as artes cênicas, neste caso, e não só, não é? Mas são as artes em geral. E, portanto, acabei por ser um ativista, digamos, desta área, sem esforço nenhum, que faço isto com a mesma paixão que faço outras coisas, e acho que continuarei a fazer enquanto tiver força e continuar a pensar que as coisas não estão bem, continuo a ser um refilão e a lutar pelos nossos direitos. Olha, e agora uma pergunta assim malandra, não é malandra, é uma curiosidade que eu tenho. Vocês que andam pelo universo do cinema, se bem que Portugal, enfim, à beira da América é assim uma coisinha pequenininha, mas o universo do cinema, destas cenas e os realizadores, não sei o quê, há assédio sexual nesses meandros. Isso é uma pergunta. É que eu acho que há, por isso é que eu pergunto, deve haver sempre. Onde houver homens e mulheres e houver uma relação de poder no trabalho. Não, infelizmente há. Não, e depois a coisa está de alguma maneira enraizada. Como é que... Eu dirigi 2 musicais e portanto, eu dirigi
Eu nunca tive, eu profissionalmente, como encenador, eu nunca me envolvi com uma atriz, nem com um ator, portanto, não. Mas era provocado. A situação colocava-se ao contrário, em que eu fui provocado algumas vezes por atrizes. Porque e percebe-se que aquilo é um funcionamento que está instaurado. Eu acho que está a desaparecer, mas sobretudo na questão de musicais ou coisas que têm já hoje em dia, mais importante do que se as pessoas hoje se as escolas de teatro têm tanta gente a querer ir fazer teatro. As pessoas querem ser famosas, não é tanto pela arte, não é tanto pela e tentam questão subir cultural. para a horizontal, não é que é aquela palavra sim, isso nós tínhamos, aliás havia essa brincadeira que se subia de costas ou na horizontal, não é? Portanto, quer dizer, dizer que não... Eu não consigo dizer, não há, isso é de mútuo acordo, é de não sei o quê. Não sei, eu nunca, não sei, não quero, isto é óbvio que, atenção, nós aqui aconteceu-me já muitas vezes apaixonar-me realmente. Sim, claro. Aconteceu-me já me apaixonar realmente. Mas isso é diferente, Rui. Claro. Eu queria dizer a questão são profissões, o que eu estou a dizer são profissões, poder, não são é? profissões que exatamente, são profissões, é diferente. São profissões que às vezes envolvem está-se a trabalhar com... pensar, por exemplo... Está-se a trabalhar com sentimentos, com questões humanas. E novelas às vezes aparecem assim umas chavalas novas, todas girassas, não sei o quê. E às vezes penso sempre assim, olha, se calhar o gajo está a fazer a série, encontrar no Lux, no bar e... portanto, é possível, mas também, atenção, mas eu aí também... Nós também não podemos depois cair em extremismos, porque depois nós também começamos... E elas também deixam, portanto, quer dizer, a culpa... Pronto, eu não acho que não. Acho que a relação de poder tem que ser sempre muito bem pensada. Agora, nós também não podemos... Eu acho que também precisamos de alguma cautela, porque agora começamos a entrar num excesso de moralismo em relação a tudo. É isso que eu vou chegar. Isto tem um lado perigoso, eu já falei tem um lado muito perigoso. Com outra malta, eu até falei com as irmãs Barros. Porque estes movimentos que se estão a criar, eu entendo que eles existam, são necessários, mas estão a ficar altamente radicais. Os movimentos feministas estão a ficar tão radicais que até assusta. Por um lado eu entendo porque faz parte do crescimento, o radicalismo existe no crescimento de um movimento. Porque ainda há muita coisa para fazer, mas às vezes ainda está tudo, depois aquilo acalma, a coisa fica mais equacionada e ajustada mas é uma realidade o que estamos a viver, assim, esta Sabes, Isabel, eu penso que esta raiva, há gente que está, e não pode ser, quer dizer, as coisas têm que ser com calma, mas tem razões, há razões. Quer dizer, eu fui assediado por um professor, atenção, quer dizer, não... Pronto, mas isso entrou como um bocadinho no que eu queria dizer. Eu acho que o que acontece é que as questões do assédio todas elas, acontecem em todas as áreas, em todas as atividades, na sociedade toda, nas relações de trabalho, etc. O que acontece é que nós temos uma visibilidade muito grande. Acontece duas coisas. Pois, por isso é que uma bateu Hollywood. O facto, eu quando digo nós, até não somos exatamente nós, não é? Quer dizer, mas digamos assim, as pessoas públicas, digamos, que têm atores e as atrizes, que são normalmente muito bonitas, e os atores que são... E os produtores, etc. Portanto, têm uma visibilidade que torna isto, que é infelizmente normal na sociedade toda, torna isto um caso especial. Eu não acho que seja um caso especial, pelo menos cá em Portugal, seja um caso especial em relação a outras coisas. Eu conheço casos terríveis e não só terríveis. Mas existe. Se nós percebermos qual é o tipo de assédio
que algumas operárias de empresas, de fábricas de calçado, dureza, fábricas de texto, sei. não têm comparação em termos de gravidade e não. existência com aquelas que acontecem no cinema e no teatro. Perfeitamente de acordo com tu. Portanto, o que acontece é que, como nós temos muita visibilidade, Claro, todo o foco e os fotógrafos estão em cima de nós e não em cima destes casos. Isto é que existe, não estamos aqui a negar nada, só que estou a dizer que está um foco, se calhar, colocado numa classe social que, pela sua visibilidade, está com as costas largas em relação a muitas outras coisas. É um problema, eu acho que é um problema da sociedade, e exatamente é abrangente, é transversal, eu concordo absolutamente com o que disseste. Mas pronto, ele está a ganhar visibilidade nesta área, acho que é importante. Sim, acho que é importante, acho que porque isto também depois vai acabar por ser transversal para as outras. Sim, Portanto, sim, as pessoas exatamente, começam. exatamente. Havia uma amiga Aliás, minha. o movimento Me Too foi sobre essa questão e o Time's Up, que também na América, que nasceu na mesma altura, mas já é mais para aquilo que tu estavas a dizer também, que é mais transversal e a todas as situações de trabalho que ajudam as mulheres, não sei o quê. Portanto, por isso já começa a haver um equilíbrio que eu acho fixe. Não é só... Só contar-te que, reforçando ou ilustrando, se quiseres, o que eu acabei de dizer, uma amiga que chegou a trabalhar no teatro comigo, não está agora nada ligado ao teatro, trabalhou num sindicato dos trabalhadores de comércio. Durante anos trabalhou lá. E dizia-me que era rara a semana não apareciam 2 ou 3 casos de assédio de patrões, não é? Sobre as rapariguinhas do balcão, ou não sei o quê, e muitos casos dizendo ao contrário, eu vou ser despedida porque entretanto entrou uma mais nova e o patrão interessou-se pela outra. Portanto, quer dizer, e isto era semanal. Portanto, quer dizer, só que isto ninguém sabia, não é? Sabia ela que era delegada sindical e que ouvia as raparigas, também não contavam a ninguém, portanto isto ficava num universo reduzido. Entra no campo da aceitação, que é mau, e por isso isto faz agora as pessoas... Por isso é que ele diz que é uma coisa que está enraizada, é evidente. É importante existir, que é para... Porque realmente as pessoas Claro, mas os olhos. eu quando estava... Não, eu acho que é fundamental, e as mulheres andaram a ser, sobretudo as mulheres, andaram a ser abusadas durante muitos anos, para não dizer séculos, não é? Já não estamos aqui a falar... podemos ter leis de igualdade e não sei o quê, mas efetivamente ela não... Isso já há muito para fazer, não é? Exatamente. Para o mundo há muito para fazer. Exatamente. Agora, há também o perigo com estas coisas todas de se chegar a um ponto em que as relações humanas começam a ficar e passa tudo através do telemóvel, através do Tinder, passa tudo através do Tinder, porque se vai a um sítio e se olhar já se está. É sempre, portanto, isto aqui é sempre grande problema. É cair no exagero. Mas com lucidez, acho que com lucidez e com bom senso, acho que esta luta acaba por ser muito, muito importante. Acho que depois houve coisas em termos europeus que eu fico um bocado, me desagradam mesmo, mais do género, por exemplo, eu acho muito fixe a campanha nos Estados Unidos Me Too, acho ótimo. Em França, o Dénonce ton port, eu acho isto horrível. Acho horrível. Porque, pronto, é agressivo e não sei o quê, mas acho que é. Primeiro, logo a palavra, até numa sociedade francesa em que. Isto assusta-me também porque é uma sociedade francesa em que a extrema-direita está a crescer. E a palavra denúncia, que foi sempre rejeitada. Sempre era uma coisa que a palavra denúncia era quase uma palavra proibida. Exatamente. Porque lembrava tempos de Vichy e portanto, domínio nazi, não é? E agora é uma palavra que se denuncia, e isto é uma palavra, como nós aqui, os bufos e não sei o quê, e como nós aqui também, cada vez mais a palavra denunciar é uma coisa boa. Há uma conotação, eu acho que é importante denúncia. A minha filha, quando aconteceu isto, ela também é francesa, ela usa o francês e vive em França, e ela perguntava, esta campanha, como é que está a ser em Portugal? Isto é muito fixe. E eu disse, como é que eu vou dizer isto? Eu disse, é que às vezes as coisas pode haver denúncias que elas sejam só assassinatos de caráter.
Assim, opa, acho ótimo, mas são validadas aquelas que devem passar por aquilo que são os locais competentes de alguma maneira. Mas isto também é aquilo que eu estou a dizer, é perigoso. É muito perigoso aquilo que eu estou a dizer, mas ao mesmo tempo é dizer à minha filha, tipo, atenção, nós não podemos acreditar em tudo que lemos, que é tudo verdade. Portanto, nós temos que dar sempre, não esquecer que prevalece que qualquer cidadão é presumível inocente até prova em contrário. E isto é um princípio fundamental da democracia e da liberdade. E portanto isto é sempre difícil. Agora, também nós sabemos que há casos que são os bandidos, e que não é muito difícil de condenar ou de encontrar provas, ou as coisas já aconteceram há muitos anos e não sei o quê. Mas isto também é perigoso, podemos ter aqui assassinatos de caráter simples, puro e simples, pode destruir a vida de uma pessoa assim. Portanto, isto é sempre não é uma... Sim. Exatamente, é preciso muita cautela. Olha, meus caros, é como um texto só do Gonçalo M. Tavares, que eu acho que é muito bem, o bem, o mal e o assim. E o assim. Eu por acaso até gosto de colocar estas questões assim aos menes, pá, que mais do que às mulheres, porque nós as mulheres já sabemos, agora eu gosto não, coloca as mulheres, que elas também assediam, atenção. Não, e não é só isso, elas também têm, é natural, até são capazes algumas dizem, é natural, então se é homem, então é natural. Algumas não era isso que não era isso que tu ias dizer. Não era isso que eu queria, estava a dizer que, claro, para as mulheres, ok, estávamos de acordo, agora nos homens é que é interessante questionar. Mas tens razão, essa questão também existe. Então ela não fazia nada em casa, é natural, ele deixou. Então ela não trabalhava em casa. Quantas mulheres é que houve nas conversas dos cafés deste género de poder de mulheres sobre homens que também provocaram o assédio. Só que são casos de minoria, por isso é grosso, é outra questão. Então. E pronto, olha, falámos de tudo, falámos do mundo, falámos do teatro, falámos da poesia. Para terminar, não queres contar assim nenhuma história assim engraçada, só para sermos assim. Não pus por mim. Não quero, porque isto agora ficou muito sério, as cenas de dureza. E é para terminar assim. Mas mas então isso é dizer assim, agora fazemos o comic relief e pronto. Tens razão. Ao mesmo tempo, é assim um bocadinho. Às vezes é preferível ficar lá, não é? Ali na cena de dureza. Mas isto é como na vida, pá, há coisas. Não quer dizer, se vocês tiverem assim alguma coisa. São divertidas, coisas que não são nada divertidas. Olha, para não terminar uma vez. Estava a trabalhar no Teatro Noroeste, em Viana do Castelo, no CVV, e estávamos a fazer publicidade para um espetáculo que estava em cena, que era o Colaborador, dirigido pelo Manuel Guedes Oliva, que era o diretor do Centro Dramático Galego. Então Viana é uma cidade pequena, nós íamos pelos bares a fazer publicidade. Eu nesse espetáculo entrava nu. E eu estava a fazer publicidade e há uma rapariga que está lá no bar e diz assim, é ator, não é? Eu vi aquele espetáculo, estava a falar de um outro espetáculo que eu tinha feito lá, gostei muito e não sei o quê, não sei o que mais. Então eu agora tenho outro espetáculo em cena, se quiser ir ver. Pronto, passado um bocado ela vem ter comigo. Olha, ouvi dizer que tu neste espetáculo apareces nu. É verdade? É. E vale a pena? Não, está murcha. Então é melhor não ir ver. Pois é melhor, se calhar é melhor não. Portanto, isto é das tais coisas também, pronto, então, é ao contrário. Agora também tem alguma coisa a ver com um assédio um bocado parvo e estúpido. Eu vou mudar o tema, vou mudar a agulha. É mudar a agulha. E então, aqui há uns anos fiz com a Seiva Trupe um espetáculo de rua chamado O Arco de Santana, baseado no Arco de Santana do Almeida Garrett, no Lar dos Grilos, aqui no Centro Histórico do Porto.
espetáculo que era muito curioso, o público estava no meio, sentado no largo, umas cadeirinhas, uns banquinhos, andava à roda, e todas as cenas se passavam na escadaria, na tasca, nas casas e na frontaria da igreja, portanto, a toda a volta do largo. E os camarins eram divididos por diversas casas, o infantário, a sacristia da igreja, porque os atores iam aparecendo em diversos sítios, e ali não podiam fazer cruzamentos porque está o público no meio. Uma das atrizes era a Alice Vasconcelos, já com os seus 70 anos, por aí, não sei exatamente quantos. E a nossa entrada no teatro, na zona onde era o espetáculo, era entre as 8h30 e as 9h, creio eu, ou entre às 8h30, e a Alice Vasconcelos atrasou-se por qualquer motivo e vinha de subir a rua. Subiu a rua escura e depois entrou na rua de Santana, que era a rua onde estava o célebre arco, para entrar no Largo dos Grilos. E vem esvaferida por ali. Na janela está uma senhora que nós conhecíamos muito bem, que era vendedora, e aliás era mãe de um dos figurantes da peça que nós andamos a arranjar figurantes na zona para envolver a comunidade, etc. Bom, então a senhora está na janela, peito forte, virada para baixo, e a Alice Vasconcelos a subir, esvaporida, com os seus 70 anos, e diz: então, minha senhora, boa noite! Boa noite, minha senhora, disse a Alice Vasconcelos. Vai para o teatro, não é? Vou sim, minha senhora. A Alice Vasconcelos, vou sim, minha senhora. Ai, se fosse trabalhar não ias com tanta pressa. Aquelas cenas. Portanto, Bom, camaradas, foi um prazer estar aqui a conversar com vocês. O prazer foi meu. Muito fixe. Não falámos tanto, por acaso agora há bocado. Lembrei-me, me esqueci de uma cena, mas como a gente já tinha falado antes de vir para aqui, eu também não, ok, fica para outra altura, e gostei muito desta conversa. E viva o teatro. E viva o teatro. Viva o teatro.